Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Portal Negócio CG. E hoje, Márcio, eu sou um dos apresentadores que sei de comentar esse pequeno detalhe. Sou o Lucas da Lagir. Estamos aqui com o patrocínio da Lagir Contabilidade e com o nosso apresentador de sempre, o host da casa, o homem que tece comentários cirúrgicos, Márcio Paniago. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez estamos aqui. E Lucas, prazer estar aqui com você novamente. E esse assunto, na verdade sim, a gente já estava fazendo um podcast antes aqui sem gravar. Nossa senhora, se a gente não foi pra gravar, bicho. Tinha dado outro conteúdo. É. Mas assim, vocês não vão perder nada. Então, Lucas, o cara que tá aqui hoje... Nossa, o Márcio, esse cara que tá aqui hoje, ó, a gente já apresentou gente aqui. Já. A gente já falou, cara, tantos feitos, tanto disso, tanto daquilo. Mas esse cara, ele é realmente um diferente, cara. Tem resultado, né? Ele tem resultado, ele tem lábio, ele tem fala, ele tem conhecimento técnico. Junta tudo. Quando junta tudo, assim que é legal, cara. Porque o cara, quando ele fala, quando o cara é um bom comunicador, é legal. Sim. Quando o cara tem um conteúdo técnico bom, também é legal. Sim. Mas quando junta os dois... Bom comunicador, Que ótimo regaço. conteúdo técnico. Eu vou dar só uma dica, só um spoilerzinho. MS Cap. Pronto. Pronto. Tá aí, tá aí. E assim, prazer ter você aqui, tá? Vamos deixar ele se apresentar pra galera. Vamos, por favor, estamos com... Cleiton Macedo. Muito obrigado aqui pela... Eu tô até intimidado aqui, eu tô vermelho já aqui, porque os meninos... só teve uma parte que você foi bom aí na apresentação, viu? Bom de lábio. Acho que eu sou mais bom de lábio do que em tudo mais que você falou, viu? Eu, né? Acho que bom de lábio eu tô melhor do que em tudo mais que você falou. Mas é uma gratidão imensa estar aqui com vocês hoje. Primeiro, agradecer o convite. Me apresentar aqui rapidamente para quem não me conhece. Quem já conhece, relembrar um pouquinho mais. Como você até deu spoiler, é do MS Cap. Hoje, talvez quem já viu esse produto aqui no mercado, que é um produto aqui do nosso estado, o MS Cap, fez 3 anos agora, dia 21. Eu sou um dos apresentadores, eu faço principalmente a parte... Eu falo que eu faço a parte boa, eu sou o jornalista gente boa do pedaço aqui no Mato Grosso do Sul. Porque eu só entrego notícia boa, né? Só entrego prêmio, dinheiro, carro, moto. Então, hoje mesmo, uma alegria imensa lá entregando prêmios para os ganhadores. Então, hoje, uma das minhas profissões praticamente é essa. Estou como apresentador lá no MS Cap, mas trazendo um pouco de histórico aí para chegar aqui no momento atual. Na minha formação, tenho formação em gestão de processos gerenciais. Inclusive, cruzei uma fase da nossa vida lá que a gente comecei, mas não avancei para a conclusão, que foi a contabilidade, onde eu tive a honra de conhecer o Lucas inicialmente, mas aí parei a formação, fiz a minha pós em administração e agora estou concluindo também a segunda pós em educação financeira, que é onde eu nichei mais agora a minha carreira, algumas coisas que eu já venho trabalhando, juntamente também com formações paralelas aí em coaching, também na análise de perfil comportamental, para poder compreender um pouco mais aí as pessoas. E falo uma coisa, viu, Márcio e Lucas? Quando eu falo que é para entender as pessoas, foi muito mais para entender o Cleiton. Porque até os 35 anos, muitas disfunções que eu não conseguia compreender, e foi nessa busca do autoconhecimento que eu consegui fazer pequenos ajustes aí, e falo que é uma busca incessante, é diária, porque é onde você vê a importância do autoconhecimento, a importância da inteligência emocional, que é algo muito abordado. Sei que às vezes o tema coach, às vezes algumas pessoas têm aquele preconceito ou um entendimento aí, muitas vezes, eu vou usar um termo aqui, me perdoe a audiência, tudo assim, na ignorância por não estudar e conhecer o que é a palavra, ou por ter alguns charlatões no mercado, como existe em muitas profissões. Vixe, você pegar na área do direito, você vai encontrar muitos advogados aí, gente fina, pessoas de alto gabarito, como você também vai encontrar alguns charlatões. Você pegar na área da contabilidade, você conhece bem alguns contadores aí, alguns que trabalham, com exime ali, com lisura, atendem bem o cliente, como aqueles que fazem trapaça com o cliente. Normal. E não tudo pede pra mais. citar nome, para com isso. Não cita nomes, não cita nomes. Você me segura, Então não cita nomes. Mas no mais é isso. Então hoje, assim, principalmente, minha principal função hoje é lá na MS Cap, né? Hoje, profissionalmente falando, tenho o prazer de estar lá, recebi esse convite há um pouco mais de 1 ano e meio para compor o grupo lá, a casa. Então já deixo aqui meu abraço a toda a diretoria, toda a equipe da MS Cap lá. Opa! E estamos aqui hoje com vocês. Chique demais, cara. Acho que é um prazer, né, cara? Você viu? Não falei? Nosso podcast tá tomando uma forma, meu amigo. Eu segurei na apresentação? Não. Eu falei alguma mentira? Não falou nada de mentira, não. Cara, um baita. Eu acho que a gente até esqueceu de falar técnico, coisa, né, cara? Tem muito mais coisa aí. E pra você ver, eu encontrei o Cleiton primeira vez. Nossa primeira cruzada foi com ele fazendo contabilidade na FMS. Olha só. Né? O conhecimento técnico do cara
E eu acho que isso é um ponto importante também para passar para o pessoal. A Luana fez 6 faculdades. Certo. Das 6, a primeira ela tá terminando agora. Eu fiz uma. A bagagem que a pessoa que fez um pouquinho de cada coisa experimentou da vida, essa bagagem é muito maior do que às vezes a pessoa que fez uma só. É, cara. Então o Cleiton ele tem várias pequenas formações que se juntar, dá um PhD. Mas isso que você falou, Lucas, é interessante porque é um conceito, inclusive hoje o ponto, né, ali, educação financeira, mas vamos falar da palavra educação por si só ali e limitar ela. É um erro que muitas vezes pegar talvez a época ali um pouquinho atrás, um pouquinho para trás da minha geração, talvez a geração do teu pai, até um pouco atrás lá. Se tinha uma única formação, se formava naquilo, seja como técnico ou seja numa graduação, né, nível superior e tudo mais, e aquilo você seguia ali por 20, 30, 40 anos, e ali você morria. Talvez um advogado ele só fazia o curso de direito lá na faculdade, tirava a carteirinha da OAB e morreu o assunto. E vida prática. E morreu hoje, assunto, vamos pegar de novo o advogado aí. Se ele não se especializar, não fizer uma especialização numa área e não começar a continuar sempre estar estudando, ele está fora do mercado. Marketing digital, que é algo muito dinâmico. Se o cara começou a estudar marketing digital com tráfego pago, qualquer área ali. 3 anos atrás? Se ele... Já é outro assunto. Já morreu o assunto. Se ele não começar hoje, você vê, inteligência artificial, tudo que tá mudando é muito rápido. Então, você acabou de falar da Luana, trazendo até pro meu exemplo aqui, eu acho que a educação ela nunca vai parar. O que você tem só é assim, tentar traçar um norte de qual é o seu propósito, e aí a gente pode até pegar um pouco, até mesmo, eu vou falar aqui questão espiritual no sentido assim, vai da sua fé. Entender qual é o seu propósito de vida, o que você tem para cumprir de missão aqui, e ali você continuar estudando. Estudar por meio de livros, podcasts hoje como esse daqui, que você sempre está trazendo informação, está aprendendo. Eu falo que hoje só não estuda e não aprende quem não quer. Isso é porque o acesso à educação hoje ela está muito mais barato. Minha primeira graduação, Lucas, para você ter ideia, não existia o EAD ainda com a força que tem hoje. A primeira foi no Mackenzie, comecei, depois aí tive um contratempo lá, passei para estudar no Mackenzie em São Paulo, porque eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo, né? Esqueci de colocar esse detalhe na apresentação. Quase foi governador de São Paulo, não? Governador não, vereador. Vereador em São Bernardo do Campo. Um pouquinho. De sílabas ali do iniciais. Quebra a patente um pouco aí. Fui candidato a vereador lá na minha querida São Bernardo do Campo. Amo demais minha cidade natal. Tem quase o mesmo porte de Campo Grande, mas tá lá na Grande São Paulo, então ela se difere por estar um pouco menor, por estar muito perto de São Paulo capital, né? Não é a capital. Quase governador de São Paulo. Quase governador de São Paulo. Vou chegar lá um dia, quem sabe, governador do Mato Grosso do Sul, agora que me adotou, quem sabe não chega aqui. Eu voto. E aí, qual foi o detalhe? Migrei, então, para um curso um pouco mais rápido, mais técnico ali, que foi a minha formação no final, tecnólogo em processos gerenciais, e que foi um impulsionador, porque dali eu entendi que eu não podia parar mais. Era uma máquina constante de estudo. Então, comecei lá no Mackenzie, o ponto que eu ia te falar, naquela época o curso era extremamente caro. Pensa... Há 15 anos atrás, você pagar de mensalidade num curso de administração, economia, contabilidade, 900, R$1.000. Passei na PUC e no Mackenzie. É muito caro. Era muito mais caro. Então, hoje você não tem mais... Quanto que era o salário mínimo será nessa época, hein? 15 anos atrás, acho que era uns 200 e pouco, não é? Por aí, 200 e pouco, Ou seja, 300. a gente tá falando de 4, 5 salários mínimos. Pagar, às vezes, 4, 5 salários mínimos numa graduação, que talvez não é uma graduação que vai te dar isso mesmo depois de remuneração. Porque hoje você pegar o mercado, ele não tá te remunerando dessa forma. 15 anos atrás, não. 15 anos atrás era muito difícil, pô. Sim. Você ganhar isso aí, você tinha que o quê? Ser concursado? Quase. Então, isso que eu quero trazer para vocês. Eu ganhava, até como técnico, eu trabalhei na Volkswagen, fui auditor de qualidade na Volkswagen entre Senai e tempo de auditoria foram 9 anos, mas na qualidade eu fiquei 6 anos. Né? Foi o meu primeiro trabalho oficial, carteira assinada. Já comecei no Senai como aprendiz e logo 2 anos e meio depois, eu saí antes do Senai, porque eu acabei me formando bem entre os colegas lá, os pares, e já fui para o chão de fábrica. Não me formei no Senai, me formei já trabalhando. E o que foi o legal disso, esse diferencial para você olhar? É que o mercado ele foi variando. E eu não tenho formação técnica em mecânica, mas hoje estou trabalhando totalmente na área de educação. Rapaz, mas a gente já passou por contabilidade, já, por mecânica, por política. Já. O que você faz hoje, Cleiton? Vamos entender quem que é o Cleiton hoje? Hoje a missão do Cleiton a comunicação, até foi uma coisa que o mentor coach trabalhou comigo, a parte do coaching, comunicação e também nessa parte de educação financeira, porque daqui a pouco a gente entra num tema polêmico aqui. O governo lançou um ponto interessante aí, que é o que enrola, por exemplo. Mas o que eu vejo ali como um grande erro hoje, nesse momento aqui, não vou falar especificamente de A ou B.
há 3 anos atrás, lançou-se a primeira pedra fundamental de começar a ter educação financeira nas escolas. Já colocaram uma pedra em cima desse tema nas escolas. Já não se fala quase mais nada disso. Já não se tem mais bagagem para isso nas escolas. E qual que é o problema do Brasil hoje? A gente voltando aqui. Hoje a educação não tá caro, você vê. Você tem um podcast, você tem vários assuntos na internet, você tem inúmeras bolsas que você compra hoje em dia, que você pode ganhar hoje em dia para estudar. E fora que a educação EAD, pegando proporcional, você vê há 15 anos atrás, R$900. Hoje você tem uma mesma graduação EAD a 200, 250, contabilidade tá R$300. pequena facsul. Ou seja, nós estamos falando em 3 vezes a menos em número nominal. E se for trazer a inflação, talvez 10% do que eu paguei lá no passado. Foi. Para ter a minha primeira formação. Se bobear, até menos, Você sabia? entendeu? Porque hoje quanto é o salário mínimo hoje? Tá 1.400, não aumentou, 1.412. Para 200? Se tiver R$300 hoje uma graduação, vamos pegar uma média de R$300, nós estamos falando de quase 5 vezes menos. E eu que sou contador aqui, agora eu me senti impressionado. Enquanto naquela época eu pagava 5 vezes mais o salário, 3 vezes mais o salário mínimo. Agora tá... Tá 5 vezes menos. E isso dá de proporção... nós estamos falando praticamente 10%, 8%. Menos, 8, 7%. Do valor então, que você assim, pagou. do valor que eu pagava. Pagou, Então, qual que é a sua desculpa? Qual que é a sua desculpa para não estudar? E não falo de graduação. Qual que é a sua desculpa para não estar estudando, para não estar assistindo um podcast de conteúdo de qualidade? Eu tenho momentos lá, e o Cláudio tá aqui para dizer, tem momentos que às vezes eu paro assim e falo, não, hoje eu vou dar uma desopilada, como diz o cearense, meu cunhado é cearense, e fico assistindo só coisa de humor para dar uma risada, tudo pra você dar uma descansada também na mente. Sim. Mas existem inúmeros podcasts hoje, como o de vocês, de conteúdo, que você pode aprender coisa nova, que você pode estudar, que você pode pegar um livro para ler. Livro hoje é caro, livro? É caro. R$40, às vezes, para alguns salários. Mas você tem muito livro aí que você consegue comprar em sebo. E tem muito livro hoje digital, que você compra na própria... Não sei se a gente pode falar aqui, na Amazon, por exemplo, aí. Você baixa lá o Kindle no seu celular, gratuito, e você baixa aquele formato ali para você pela metade do preço, às vezes até alguns de graça. Mas é aquilo que você falou, Cleiton. Só não estuda hoje quem não quer. Pegando o exemplo da minha prima, cara. Ela postou hoje, ela se formou em medicina e tal. E a gente é de família humilde, não tem dinheiro. E aí ela conseguiu bolsa, a faculdade dela foi através de bolsa. E ela passou agora na residência lá em Curitiba, no Hospital de Clínicas. Aí ela colocou no post que ela não tinha dinheiro para fazer os cursinhos, mas ela ia atrás da galera que tinha e falou, cara, você tá fazendo cursinho? Empresta sua apostila. Me empresta seu acesso na plataforma. E foi assim, então, tipo assim, qual que é a sua vontade, né? Que tamanho que é, de fato, a sua vontade? Exato. Quanto que você quer fazer, o que você quer acontecer. Tipo assim, você quer mesmo ou você só tá de conversa fiada? Ó, eu sou treinador também, faço palestras, treinamentos. Outro dia me chamaram e falaram, vocês podem dar uma palestra de motivação? Até foi pro pessoal da PM aqui do nosso estado, um abraço pro comandante Renato, para todo mundo, pessoal da FAF lá. E qual que foi o ponto que eu falei para eles? Não existe palestra motivacional, porque é o que você acabou de falar. Eu não posso te dar um motivo para você para nada. Você falar, Cleiton, me ajuda aí um motivo para eu poder começar a investir, um motivo para eu emagrecer, um motivo para eu não sei o que. Não existe, o motivo tem que estar dentro de você. Até a gente conversou um pouco aquele dia que a gente tava em off aqui, trocando essa ideia. Você tem que pensar. Você tem que pensar. Foi parte do emagrecimento. Não, mas não é só disso. Da motivação. É da motivação. Pode falar. O motivo tem. Não, a gente falou do cigarro. Fala, Cleiton. Foi do cigarro. Fala que você falou assim, por que você não emagrece? Foi do cigarro assim, que eu falei. Cleiton. Calma, Calma. Que tem a ver com emoção, que a gente vai falar um pouco aqui, mas tem muito a ver disso de você achar um motivo dentro de você, cara. O que vai te motivar? O que vai fazer, Márcio, você acreditar que você pode ser o cara, como pegou o exemplo da sua prima aí, que se ela tinha esse desejo, essa sede, essa vontade de ser médica, você vê que ela não mediu esforço. Sim. Ela não foi lá e só falou assim, puxa, meu pai não tem dinheiro. Cara, vou dar o meu exemplo bem rápido aqui pra vocês. Eu também não tinha dinheiro pra estudar pro Senai na época. Eu tinha 12 anos, fui visitar a Volks com meu pai, ele era funcionário da Volks, metalúrgico, lá no ABC Paulista, na planta lá da Anchieta. E eu fui, cara, com 12 anos, moleque, eu não tinha nem essa ideia hoje de mapa dos sonhos, lei da atração, nem conhecia o que era isso. E eu saí de lá, eu só saí com uma frase na minha cabeça, 12 anos, pensa nisso. Eu lembro muito claro nisso, pelo plano que eu construí, sem entender nada de fazer meta, de nada do que eu já estudei hoje. Eu falei assim, eu quero estar aqui no Senai. Eu olhei aquela turminha lá, aquela gurizada lá, eu falei, cara, eu quero estar aqui. Qual foi a frase de todo mundo ao meu redor? É difícil, é impossível, filho de pobre não entra lá. Todos que eu conheço de lá são assim, assado, tal, não sei o quê. E, de novo, sem entender nada disso aqui, eu só ignorei, não ouvi os comentários negativos. O que eu fui fazer? Criança, pensei num plano, eu tenho que começar a estudar.
Vocês são tudo criança aqui perto de mim. Na época existia um programa da Globo chamado Não. Telecurso 2000. O Cleito tá se não, achando um mas idoso. você O viu? Cleito tá achando que ele é Tutankhamon. Eu tenho o dobro da idade da Bia aqui, bicho. Não, da Bia, beleza. Da Bia, tudo bem. Mas a gente tá quase nos 30, calma lá. Você nunca assistiu o Telecurso Tá mais pro 2000? irmão mais velho. Você nunca assistiu o Telecurso Mas você 2000? não sabe nem o que é Telecurso 2000. Você Cara, o Telecurso 2000, eu já vi muito meme. Passava 5 horas da manhã, não era? 5 horas da Eu manhã. assisti, cara. E aí eu você nunca vê. assisti, não, eu nunca Qual assisti, era a minha não, eu não- estratégia? Acordar às 5 não- horas da manhã. Puta, eu não vou mentir Era pra acordar às vocês. 5 horas da manhã. Então, assim, eu entrava na escola às 7 da manhã. Era 7 da manhã. Eu estava no centro de São Bernardo. Então, eu pegava ônibus pra ir pra escola. Eu comecei, então, a acordar cedo pra assistir o Telecurso 2000. E aí, meu pai não tinha como ficar me dando as apostilas e as coisas. O que que eu fui fazer? Juntei garrafa com os vizinhos todos. Vendia garrafa no mercadinho do bairro lá do seu Cláudio. Pegava aquele dinheiro. Ia lá no centro, na banquinha, e comprava. Tem até umas, né? Até hoje eu tenho. Achei esses dias aqui em casa, em Campo Grande. A apostila do Telecurso 2000, lá de 1996, quando eu comecei a estudar. Isso aí é pro museu. Você entendeu? Aí sim. Mas o que eu quero te dizer? Uma criança de 12 anos que ele ignorou a crítica da mãe, a crítica de todo mundo que dizia que era impossível, que não dava, que isso e que aquilo. E fui lá e altamente determinado, porque eu tinha um motivo, eu queria estar lá. E o motivo talvez era até um pouco emocional. Eu queria que meu pai tivesse orgulho de mim. Talvez não foi o melhor motivo de todos, porque só era algo pra mim ou era algo pro meu pai. É o que a gente pode até depois conversar em outro podcast. Talvez você tenha que entender qual que é o seu real motivo. O motivo é pra você, é um motivo válido ou é um motivo que não tem validade? São coisas que a gente pode falar em outro momento. Mas o que, Ó, que aconteceu esse, com esse isso? corte ficou, ó. Mas Editor corte. o que aconteceu com tudo isso que eu quero te dizer? Eu pegando o exemplo de sua prima. Não teve desculpa. Não. Vendi garrafa, juntei dinheiro, comprei o livro, acordava mais cedo, acordava 4h30, porque tinha que tomar banho, tá pronto. 5 horas assistindo a aula do Telecurso 2000. Aí meu pai conseguiu um colega dele que era muito bom em matemática pra me dar aula. E nisso eu fiquei ali nesse intervalo. E aí pego um lado pra vocês aqui, com todo respeito a todas as religiões. Sou católico, sempre fui desde berço. Então eu chegava no final do dia, eu ia rezar um terço e entregar todo aquele meu dia pra Nossa Senhora. Pronto. Era o Cleiton, foi o projeto de praticamente um ano. Chegou o dia da prova. Cheguei mais cedo, me organizei. Eram 14 vagas para 500 pessoas concorrendo àquela vaga lá no Senai. Era um dos mais concorridos, porque você já era remunerado, você ganhava meio salário mínimo naquela época quando você entrava lá. Uau. Era muito bom. E aí, passei. Fui o primeiro da minha geração, da minha equipe, da minha família, dos amigos próximos que entrou. Sabe o que foi importante disso? Abrir porta para todos os outros. Porque a partir daquele instante eu não era mais um cara distante. Não era só o referência filho interna, do rico que... Aí hoje uma prima minha tá inclusive indo para Alemanha, não, para Estados Unidos, tá indo agora. Ela entrou no Senai também. A Aline, um beijo para ela. Boa viagem para minha prima aí que tá indo Tchau, agora. Aline, beijo. Boa viagem, E Aline. mais outros Valeu, Aline. trocentos amigos da região lá, de um bairro de periferia que eu morei, no Jardim Silvina, lá, região periférica do ABC Paulista, que hoje muitos entraram no Senai. Não vou falar que eu fui o grande exemplo para muitos, mas assim, talvez pro pai deles olhar e falar, não, dá para entrar, é possível. Então Seu vou incentivar primo- meu filho, vou ajudar. E aconteceu. Então o exemplo da sua prima é mais um exemplo, Márcio, e o Lucas falando aqui de tudo isso, que não tem mais desculpa, cara. A desculpa é você que dá. Sim, Você pode criar desculpa. Agora, se você tiver o real motivo, você quiser, você realiza. realiza. É que é muito mais fácil a muleta. Claro, Ele sempre fala né? muito, não dá, é difícil, filho de pobre não consegue. Não, mas eu sou negro, não, mas eu sou isso, sou aquilo, sou homossexual. Não. Se Cleiton, você ele quer gosta fazer a das- diferença, O Cleito, ele gosta das polêmicas. Vamos entrar aqui então. Você acha que não precisaria ter cota, Cleito? ser bem honesto pra você, Conta aquela história. Eu vou dar deixa eu falar a verdade aqui pra todo mundo. Fala. Eu fui conversar com o Cleito esses dias, a gente era pra ser um papo rápido, a gente conversou não sei Horas. quantas horas, então eu peguei várias histórias do Cleito Ah, que ele são saiu ótimas. mandando no grupo. Bicho, o cara é foda, isso aqui, saiu Então, mandando um monte de desculpa, coisa. eu já ali, sei ó, várias ó, histórias. Isso. E tem uma história que você me contou, fazendo uma ação pelo MSCap, sim. jogando bala pras crianças, que tinha uma criança, Várias, não é uma só, né? Que eu olhei várias e uma, mas essa uma me história, destacou. por favor, essa Porque, história. o que é que acontece? Você falou de cota. Aí sou a favor ou contra. Aí eu vou colocar aqui um parcial. Eu acho que a única cota que ela deveria ter, que eu acho que é a justa, é a cota social. O cara que estudou em escola pública por um bom tempo, por quê? Infelizmente hoje o Estado ele quer resolver o problema no teto. Que é onde? O cara que já vota. Uhum. E aqui é o meu grande ponto de polêmica. Agora, por exemplo, o governo já lançou um programa para pagar o cara se formar no ensino médio. Tá Sim. errado. Só que tem Não vi razões isso aí, cara. políticas, Não vi existem ainda. razões políticas por trás disso. Era Eu não pra vou comprar entrar no mérito. Era pra comprar uma moto, não era? Como que é a discussão?
Porque teve um discurso, né? O cara, Ah, ele tem uma vai boa, comprar um ele tem celular, uma números. poupança, né? Não, tá, as desculpas são muito boas sempre. A narrativa dos caras é muito boa. Mas o ponto que eu quero trazer é esse daqui da cota. Por exemplo, você vai lá e cria cota pro negro em dissonância do branco. Ok. Existe, concordo. Não tô discordando que eu sou filho de negro, nordestino. Meu pai é nordestino, filho de índio, de negro. Uma misturada danada do lado da minha família. Mas meu pai não se apegou nisso aos 17 anos. Ele pegou a malinha dele, dormiu 3 noites no banco da praça. E hoje, graças a Deus, ele trabalhou, formou 2 filhos, tá indo agora para ajudar a formar um neto também, tem casa própria, carro. Então, não é desculpa, se você tem força de vontade, não é. Só que por que eu sou contra a cota? Eu vou trazer aqui para vocês agora o ponto. Porque, e sou a favor da cota social. Estávamos no final do ano fazendo a ação do MSCAP e a gente andando em vários bairros aqui da região. Caiobá, Los Angeles, muitas regiões mesmo, que a gente vê, infelizmente, é uma cidade ainda com pouca favela, graças a Deus Campo Grande, comparando com muitas cidades do Brasil, mas que você tem uma periferia ainda com muitas desigualdades. Isso é uma realidade, Sim. a gente não pode também fechar os olhos. Só que lá nessa ação foi onde eu olhei e falei assim, cara, tinha um gurizinho branquinho, vários, né? Mas assim, me destacou ali o jeito, porque eles estavam muito pertinho do outro. Eu falei, sabe o que vai acontecer daqui a uns 10 anos? Esses dois moram na mesma região, vão passar as mesmas limitações, talvez até dependendo do esforço de um e de outro, vai ter até uma diferença aqui. Só que lá na frente, quando chegar a época da escola, aquele vai entrar na faculdade por cota e o outro vai ficar fora por causa da cor dele. Isso eu acho que é errado, porque os dois estão com a mesma dificuldade, o mesmo Se desafio. não pior. Putz, cara. Se não, pior. Porque Nunca tinha parado pra talvez o pensar. branco ali que tá naquela favela, talvez a mãe, ele é filho de mãe solteira. E o outro tem pai e mãe. Talvez aquele que tava ali é filho de mãe solteira, que talvez não vai ter mínimas oportunidades para ele. Talvez com 14, 12 anos, ele vai ter que trabalhar para já ajudar a mãe a ter renda em casa. E o outro vai poder estudar, ainda que de forma precária na escola pública, mas vai poder estudar. Então, aí você vai me falar, pô, Cleiton, mas existe uma desigualdade cultural de 300 anos. Aí não dá para você fazer algumas correções de passado. Tem que corrigir o que seria o ideal. Para mim, o que seria a grande cota justa? É resolver o problema da educação na base. Você começar a estudar, dar qualidade na educação de base. Primeiro, segundo, terceiro ano. Porque isso é na formação acadêmica ali, literalmente, quando a criança começa a aprender a estudar, ler e escrever, que ela vai fazer a grande diferença da vida dela. E vamos para um outro ponto, como pode ser mais uma polêmica aqui da educação. Agora, Você que é lá da UFMS. Fala-se que nos últimos anos aumentou e muito. Aí tem até comparações. No governo tal, teve mais investimento em educação do que no último governo não sei o quê. Tá. Se você pegar todos os dados da educação no mundo, PISA e tudo mais, o Brasil caiu em todos os cenários, em todos, não é em um, dois. Tem, de fato, financeiramente falando, muito mais investimento na educação hoje, em termos de número absoluto, talvez tenha. Mais universidade pública foi aberta, talvez seja uma realidade. Mas com qual finalidade, de fato, isso daí? E aí, quando você para olhar, não houve avanço na educação, não houve melhora na educação. Por quê? Estudos provam que a criança que ela entende mais de matemática, ela é melhor em interpretação de texto. Ela entende muito mais. Peraí, se eu tenho uma criança que entende interpretação, ele vai ler jornal, ele vai começar a pensar. E aí ele não vai votar em mim. Não, peraí, então eu tenho que piorar aqui alguma coisa, porque senão, ao invés de eu criar um súdito lá na frente, eu vou criar um problema, né? um pensador. Então você para olhar, as coisas são polêmicas. Talvez muitos aqui vão me crucificar, vão questionar, muitos vão concordar. E aqui a gente não tá pra agradar. Eu tô pra falar a verdade do que eu Normal, penso. É igual você falou. Do que eu penso. Qual que é o seu motivo, né? Tipo, você tá aqui, você tem que falar o que você acha. Não, e o que eu acho. E assim, você me perguntou, sou a favor de cota? Não. Pra gênero, pra cor, pra nada. Agora, a social, ainda com ressalvas. Por que eu falo ainda com ressalvas? Porque o problema de fato tá na base. Educação você não vai resolver na universidade. Você estudou lá na UFMS, você sabe quantos são as dezenas de alunos que tinham lá, que o cara era péssimo em matemática, muitas vezes tinha que ficar, o professor tinha que, na contabilidade talvez mesmo, mas na economia eu te falo porque eu presenciei isso. Tinha que o professor tentar voltar como ensinar o básico da matemática. Então não adianta você jogar esse cara dentro da universidade Cara, também, se ele não tem o mínimo de na formação. faculdade, tipo assim, por mais que lá onde a gente fez foi na particular, mas nas primeiras matérias, cara, teve um professor que penou, cara. Ele teve que ensinar, tipo, básico pra muita Somar, galera, cara. diminuir, dividir. Não, na moral, ele falou assim... Porcentagem, ó, vocês são do média. primeiro semestre, vocês não estão autorizados a usar calculadora. Vocês sabem fazer conta de divisão sem calculadora, galera? Muita gente não. Divisão, o que é isso? Que isso, Teve que cara. ensinar, cara. Aí o que Teve é o ensinar a ponto desenhar disso? a chavinha lá. Que isso. Márcio, foi, o que é cara. o ponto disso, que é a minha grande pergunta agora?
Se teve tanto investimento em educação, por que a gente tem esses números e essas realidades acontecendo? Aí mais, esse cara vai ser o que você se formou em engenharia, né? Engenharia civil. Aí esse cara que foi empurrado para passar, vai ser seu concorrente no mercado, Sim. vamos colocar aí. Cara, e os médicos também estão sendo formados aí? Eu vou usar aquele termo que talvez vai ser meio chulo aqui. Os caras estão sendo formados nas coxas em várias profissões aí. Que você, quando chega no escritório de alguém, você não vê lá se o cara formou sem se reprovar, você não vê onde ele se formou, o diploma dele. O cara tá lá, advogado, médico, engenheiro, XYZ profissão. E aí? Aí o prédio cai, mata um bocado de gente, aí tem erro Diagnóstico médico. errado, cirurgia errada. Aí é isso, né? E aí você vai começar a ver o quê? O que já vem acontecendo, mas a gente não tem prova. Ah, foi erro médico, mas o que é a resolução? Infartou na mesa. É isso, é aquilo, Cara, a minha esposa trabalha dentro de um hospital, dentro do CTI. Eu só não posso falar os nomes aqui, mas ela me conta algumas histórias que... Se segura, Marcio. Se Cara, segura e me complicado, segura. é Se complicado. segura e me O segura, cara, hein? cirurgião... Se segura e me bicho, segura. de Cirurgião, criancinha, quantos não sabe anos mais ou fazer. menos? Não vou... Cabelo grisalho, Não sei. meio gordo, Ele é azul, ele é azul. 1,80, 1,70 de altura. Mas, Trabalha em qual hospital mesmo que você falou? no hospital... Não aperta, Lucas, não aperta. Mas você tá vendo isso que você tá falando como corrobora com o que eu tô acabando de falar? Sim, cara. Porque sim. tudo bem, você foi lá e colocou o cara por cota. Só que o cara... Agora, se tivesse sido na base resolvida a situação, um ótimo ensino fundamental, um excelente ensino médio para todo mundo concorrer de igual para igual. Ah, mas é difícil. Sempre os caras, quando vêm justificar, colocam aquele exemplo da maratona, um sem tênis e um com tênis. De novo, eu volto... Existem, de fato, algumas realidades. Existe ainda racismo, infelizmente, no nosso país. Existe muito preconceito em muitas áreas do nosso país. Existe. Só que isso você vai resolver quando você tratar o ser humano com dignidade, como o ser humano tem que ser tratado. Não pela cor da pele. Lembra que uma coisa que eu conversei com você aqui também? Sou doador de sangue. Eu até fui tentar pegar a ficha lá, mas esqueci a semana para trazer esse assunto de novo. Lá não tem na ficha de doação de sangue cor. Não tem. Branco, negro, amarelo, índio, asiático, não tem. Por quê? Porque o sangue é sangue. Sangue é sangue humano, ser humano é ser humano. Então, quando eu começar a tratar todo mundo de igual para igual como ser humano, com a dignidade humana que todo mundo merece, eu acabo com 99,9% dos problemas de preconceito que a gente vive hoje. Respeitando a etnia, respeitando a orientação sexual, respeitando a origem, porque... Cara, uma coisa que eu já percebi, não sei se já foi em cemitérios, eu já fui em cemitério de rico, cemitério de pobre, cemitério da prefeitura. Todo mundo morto. Todo mundo volta para o mesmo lugar, na mesma gaveta, porque do pó viemos, ao pó voltaremos. Então, assim, é entender que somos humanos e que quando eu aprender a trabalhar a dignidade humana, na essência, naquilo que tem que ser trabalhado, você vai resolver o problema de cota, problema de capitalismo com socialismo, problema de um monte de coisa. Um monte de coisa. Então, ó, o Cleiton já deixou claro quem ele é, o que ele pensa. Quem tá em casa, se quiser rotular, botar em caixinha, fora de caixinha... Põe, comenta aí, fala o que você acha. Põe, vamos falar mal do Cleiton. Pode falar. Pode falar à vontade, dá engajamento, eu acho que os cortes vão ser precisos, pode ter certeza. Você pode ter certeza. Uma coisa você vai ter comigo aqui ou em qualquer lugar. Aquilo que eu penso, acredito, eu não vou mudar de opinião, porque, nesse ambiente aqui pensam assim. Isso mesmo. Aí eu tenho que falar bonito aqui, eu tenho que concordar, não. Você pode até não concordar comigo ou não concordar com você. E aí eu acho que a beleza da democracia é real. Que é você pode ter uma religião, uma opinião, mas eu tenho que respeitar. De novo, você vem em religião. Você tem a sua, eu tenho que te respeitar. Você não tem religião, eu tenho mais do que te respeitar. Assim como você respeitar a minha decisão de ter uma religião. Ou a minha orientação sexual, o meu trabalho, a minha profissão. Quando a gente começar a entender essa simples chave. E outra, você falou de pode criticar à vontade. Na rede social parece que todo mundo vira leão. Poucos têm coragem de estar aqui num podcast falando o que de fato pensa. Só. Agora, sentar o dedinho ali e falar o que acha que tem que falar. Esse cara tá pensando que ele é o quê? Só porque ele é branco? Não. Sou branco, mas filho de negro. Meu pai não é muito negão, mas é moreno. Neto de um índio. Filho de nordestino. Pai e mãe são nordestinos. Então não é você se apegar em minoria. É eu falar assim, cara, o que eu posso ser de grande? Um grande cara que eu sou fã é o Geraldo Rufino. Nossa, cara Geraldo é Rufino, cara. Abraço, Geraldo Rufino. Geraldo Rufino, vem pra esse podcast com a gente. Quem sabe, Geraldo, ó. Eu não sou o dono do programa, fica o convite aqui, Geraldo. Seria um prazer você estar aqui em Campo Grande. Nossa, eu cedo meu espaço, eu cedo meu espaço pra você, Cleiton. Mas se você conseguir trazer o Geraldo aqui, eu quero ficar nem que seja naquele cantinho. Pelo ali, contrário, só eu fico ali só olhando, eu cedo meu espaço aqui. Porque é uma figura que ele prova por A mais B
que quando você quer, você realiza. Aquele cara é um comunicador diferente, né? Aquilo lá é Transmite internacional, paz, ele aquilo, transmite né, paz cara? Até da forma como ele fala. Já viu ele falando, trazendo os Que é os aquilo, cortes né, que os caras cara? fazem dele? Você fala assim, cara, eu tô reclamando do que mesmo hoje? Naquele O cara cara perdeu a mãe com sensacional. 7 anos e até hoje ele trata. E você vê o detalhe, que ele chama a mãe dele de coach, foi a coach dele, né? Foi. Porque a mãe dele treinou ele, e ela falou Vamos entrar que ele nesse tinha assunto? 7 anos. Vamos entrar nesse assunto? Do quê? Hoje, quando a gente fala nessa palavra coach, Cleiton, eu conversei com o Cleiton isso também. Hum. Hoje virou meme. Virou. Não virou meme? É, Hoje, quando você fala em coach, primeira coisa que me vem em mente... Pablo Marçal. Não, eu não ia falar o nome. Eu não ia falar o nome. Mas tem você um pegou o detalhe, código? Você sabe disso? Você pegou o código? Eu peguei. Mas um detalhe disso é que nem coach ele mesmo já deixou claro isso. Ele fez uma formação, mas ele outro dia até assim, perguntaram o que ele é de fato, porque sempre ficaram perguntando, ele fala, sou filho do Deus vivo. Ele sempre se Tá. esquivou quando perguntavam a Vou dar profissão outro dele. exemplo, então, que Mas se ele identifica trouxe como lá esses coach. dias que ele é não é influenciador digital, ele trouxe o nome, estrategista digital. Tá, vou te dar outro exemplo. Coach Hum. trântrico. Já viu o coach tântrico? Isso eu nem conheço, bicho. Ai, depois Mas você pelo tem nome que de ver. ser tântrico, o cara deve falar ser coach de sexo. Depois você tem que ver o coach tântrico, cara. Ele tira as energias do corpo. Então, É. mas aí, ô Lucas, sabe o que acontece? Esse cara ele pode ser tudo menos coach. Então, mas tem muita gente Então, que se identifica sim, como mas- coach. Vamos mas entrar vamos nesse lá. ponto. Vamos lá, o cara ele pode dar qualquer treinamento na internet hoje e falar que ele é treinador. O cara pode criar qualquer podcast, porque hoje em dia você vê até falando aqui um pouco disso daqui, e falar que ele é um comunicador. Comunicador, pode é. falar tudo. Sim. Então, assim, infelizmente ou felizmente, a gente tem muitas pessoas boas, como a gente falando aqui de novo podcast. Pô, o de vocês é um sucesso já, vocês estão crescendo, aumentando as dias de gravação. Então tem muito podcast aí topíssimo, cara, que você vai aprender muito. Eu não vou nem citar nomes aqui pra gente não ser não perder tempo com isso, ou até mesmo ser injusto com alguns que são maravilhosos aí no mercado. Mas o que acontece hoje com Sem a citar palavra nome de coach? outros podcasts. É o que você é que você acabou de falar, por exemplo, aí da profissão. Então vamos lá. Nos Estados Unidos, o coach, ele inclusive é uma profissão que tá em Harvard. Não preciso nem falar muito de Harvard, que é a maior universidade do mundo. Uhum. Tá na Inglaterra, em Cambridge e várias outras universidades renomadas no mundo. Porque o coach nos Estados Unidos já é uma profissão regulamentada, já tem uma série de coisas, então há uma diretriz e um basilamento para tudo isso que o cara vai fazer depois como coach. Porque assim, uma coisa é você saber, sei lá, como esse cara aí do tira energia tal, não sei o que lá, aí ele falar que isso é coach. Não. Ele pode ser um mentor Isso é naquela uma área porque ele é bom técnica, né? nisso, ele é É um técnico coach naquela tântrico, área. segundo ele. Não, mas Uma assim, técnica. aí onde tá o problema? A pessoa usa esse termo coach para tudo hoje em dia. Parece- E aí é uma pena que a gente tá falando da profissão. Lembra que eu falei do jornalismo aquele dia? Uhum. Infelizmente, pela força de algumas. Fugiu o termo lá, por exemplo, Corém, Conselhos. conselhos. A força de uns conselhos ou fraqueza de outros conselhos, você tem essas dificuldades nas profissões. Algumas profissões hoje estão até engessadas demais por estar no conselho. Uhum. Não vou citar nomes aqui, mas você pega, por exemplo, o pessoal do próprio direito Não, ou da minha da profissão mesmo. medicina, engenharia. É. Vocês têm uma série de limites que O não pode CREA, vender, não pode. O CRET limita? Limita. Pô, Tem pra limitação caramba, demais. pra caramba. Então, assim, tem o lado bom da segurança que o conselho muitas vezes te dá, da força que a profissão que ele te dá, a fiscalização, mas também tem muita coisa que ele ingessa, porque o mundo tá girando, cara, muito rápido. Você vê da pandemia pra cá, se você for olhar em termos digital, diz que a gente avançou 30 anos nesses 3 anos que passaram. O que foi a velocidade das mudanças e de tudo que aconteceu. E alguns conselhos não acompanharam isso. Então, o problema hoje, a profissão coach, ela não tem um conselho, ela não tem uma regulamentação, ela não tem uma diretriz. Até o Paulo Vieira, que hoje é um dos maiores coaches do Brasil, que é onde eu fiz a minha Já fiz formação, foi na treinamento com ele, Febracis, então você conhece. Então, assim, há uma estrutura de treinamento, há um projeto, há um tempo de treinamento, o cara não sai... Tem uma apostila, Tem né? uma apostila, tem um conselho, tem um conceito, tem tudo. São dias de formação. Não é o cara fez um cursinho de 30 minutos na internet, sou coach a partir de agora. Infelizmente é o que está acontecendo. Você vê, na área da contabilidade, você tem lá 4 anos de graduação, depois você tem uma série de coisas para fazer, tem uma prova que você faz para estar habilitado. Não é algo Com menos assim. de 20% de aprovação, diga-se de passagem. Menos de 20%. Para você menos de ver a 20%. dificuldade. Mas assim, o aprovação. dele ainda tá avançado, porque o meu não tem essa prova. Você formou, Então. irmão, sem engenheiro, acabou. Não tem... Parabéns. E aí vamos para aquela dificuldade que você trouxe aí. O cara que tá com dificuldade da matemática básica lá, vai ser um engenheiro que talvez vai tá atendendo amanhã, concorrendo com você, Sim, jogando de forma injusta. sim. Você cobrando num projeto talvez R$1.000, R$2.000, o cara fala, caro. Aí o cara fala, não, eu faço por 300. Ele não sabe Sim. qual Faço por custo, né? 200. Ele tem matemática, ele sabe qual custo. Aí já pensou a Faço por dificuldade toda? 150. E aí você vai ter péssimos profissionais em várias áreas. E aí, voltando pro coach, hoje você tem inúmeros péssimos profissionais que estão denegrindo a profissão. Então, voltando, fechar esse parênteses aqui. Você pega nos Estados Unidos, o CEO do Google,
que é da rede que controla o Google hoje, ele tem coach. Bill Gates foi o cara que incentivou ele a ter coach, que também tem um coach. Pô, nós estamos falando de duas figuras que são caras bilionários e que procuram um coach, porque o coach não é só para você procurar para uma área, para uma Pra se uma sentir bem, deficiência. né? Não é só pra isso. Às vezes é para você avançar naquilo que você já está crescendo. Porque eu lembro que acho que nós falamos isso. É que eu falo com tantas pessoas falando desse assunto muitas vezes, não sei se a gente falou. O Lucas que chegou aqui na Lagir, chegou aqui nesse projeto, chegou aqui, ele tem um tamanho. Com toda a sua bagagem, formação e tudo mais. O Lucas que vai estar o dobro do que você quer daqui 1 ano, 2 e tal, não é o mesmo Lucas que está sentado aqui hoje. Você vai ter que estudar mais alguma coisa, você vai ter que aprender mais alguma coisa, porque senão você já tinha o dobro do que você tinha, que você quer. Mas então... Tem uma frase que é clichê, né? O que te fez chegar até aqui não vai te fazer chegar onde você quer chegar. É quase isso. É uma realidade. Como você falou, é clichê, mas é uma realidade. O Cleiton que conseguiu chegar aqui não é o mesmo Cleiton de 5 anos atrás. Eu tive que mudar algumas coisas, e muitas, não foram algumas coisas. O Cláudio tá aqui para me testemunhar. Quantos comportamentos eu tive que mudar em mim, e tô mudando ainda, que precisam ser lapidados. Dezenas. Essa que é a diferença de um cara que dirige por 30 anos sendo um taxista, ou seja, o cara só dirige. Ele não tá preocupado em melhorar... Não desmerecendo os taxistas. Não, tá, lógico que galera? não. A ideia é o seguinte, né? O cara, quando ele fica 30 anos na Fórmula 1, lógico que ninguém fica 30 anos na Não, Fórmula é. 1, né? Vamos supor Depende, que né? ele Se o cara ficasse. começou no kart. Mas Vamos supor no que ele automobilismo, ficasse, No né? automobilismo. Toda corrida, ele tenta ser um pouquinho melhor. E tem O que ser, né? taxista, toda corrida, ele quer ser um pouquinho melhor? Depende. É... Depende onde ele quer chegar. No piloto não, né? Ele No pode piloto tentar não, ser é. mais empreendedor. É. Igual a gente tem um taxista que tem hoje um canal no YouTube, uma franquia gigantesca chamada Não. High Torque. Ele era taxista, o cara E, da ó, High Torque, vou- e é um dos principais mecânicos do Brasil, cara. Aí. Vou pegar isso que você falou, trazendo pro golpe, entre aspas, que o táxi sofreu, que foi o Uber, né? A Uhum. Uber, tudo que chegou aí depois. E você vê, de novo, a tecnologia, os avanços, as mudanças que tiveram. Muitos taxistas tinham um problema com preço alto, mas assim, existem fatores, a gente sabe disso. Taxação que eles têm, tem que pagar pra prefeitura, licença, tal, não sei o quê. Mas o que houve de mudança, que você falou do cara empreender? Uhum. Precisou levar uma burdoada de um lado, que foi vir um aplicativo, algo que cobra mais barato, e o cara que tem um melhor atendimento, que fez isso, fez É. aquilo, melhorar o táxi também. Então, em todas as profissões é bom a concorrência. É verdade. É ótima a concorrência. É bom você ter. E aí, voltando pro teu caso, pro teu, que você vê, o teu tem uma regulamentação, além de tudo, tem uma prova para ser aprovado pelo Graças a contador. Deus, porque R$250 no curso Na EAD, minha- mais barato que muita escola. Então, na minha profissão hoje, o cara faz um curso, às Não vezes tem EAD, nada não treina em regulamentado. nada. Tem nada, ele, de qualquer repente, começa cursinho. a falar que é coach. É, às Sim. vezes E faz aí um ele- curso no Hotmart, R$250. E aí o cara começa a falar termos, mindset, não sei o que, É. inteligência emocional e tal. E aí ele começa a gravar vídeo na internet, aquela coisa toda, e vira meme, porque às vezes o cara fala um negócio que nem ele tá acreditando que ele tá falando. Porque tudo é uma chave diária. Voltando igual você falou, é clichê. O cara que vai chegar amanhã não é o mesmo de hoje e tal. Cara, cada livro que você lê, aquilo que o Einstein fala, a mentalidade, depois que ela expande, ela não volta mais. Então, assim, é um estudo diário. Ó, pega o exemplo do Paulo. Paulo hoje é o maior coach do Brasil, uma referência nacional e internacional. O Paulo, todo dia, ele posta lá algo novo, que ele está estudando um livro novo, um conceito novo, algo novo. Pô, e o Paulo, financeiramente, nem financeiramente o cara precisa mais. Ele hoje já está na casa dos bilhões, já entre investimentos, empresas, negócios que ele tem. E o cara continua todo dia estudando. Aí você, que não tem nada, tá lascado na pedra, acha que não precisa estudar. Acha que precisa ver. Eu não ia falar nome de programa aqui, mas vou pular essa parte. Só ficar na televisão. Eu sei que programa que você ia falar. Não, mas são vários, não é só isso aí não que você pensou, não. É o cara acha que a vida dele vai mudar assim, Sim. sabe? Porque Que programa Vamos que de ele falou? novo. Eu não peguei o código. dá trabalho. Agora perdoa. Dá Ah, trabalho merda. estudar, é caro estudar. Você tem que às vezes parar ali 1 hora da sua vida, 2. E, cara, acho que você ia falar um outro assunto, mas existe uma teoria chamada teoria do 100. São 100 horas por ano que você precisa fazer alguma coisa, 17 minutos por dia. Pode dividir aí. Dá 16,66 para ser mais exato. Pra você ser especialista. Não é nem especialista, é ser melhor que 95% das pessoas. Porra. Que isso. Teoria agora do peguei 100, o código. pesquisa Agora isso peguei. daí. Agora achei Pesquisa isso legal. daí. Já reserva Ah, 17 minutos da sua agenda. aí. Agora eu Pega gostei. qualquer Essa eu tema. gostei. Ó, Essa eu não sabia, eu gostei. Você é bom de inglês? Pega e começa a estudar todo dia 17 minutos. Você quer melhorar alguma coisa na tua profissão, uma área lá, uma especialidade que você não tem? Pega todo dia e estuda durante 1 ano 17 minutos. 17 minutos. Que é o que às vezes você perde muito mais na rede social, só rolando ali, vendo vídeo. Nossa, muito mais. Muito E aí, mais. Muito é a mais. teoria do 100. Pesquisa lá depois. Teoria do 100. 100 horas que se você dedicar por ano. Porque você virar um especialista, a teoria já seria dos 1000. Que 10 mil horas, né? São 10 você vira o expert. O expert. Né? Expert. Aí você ser o cara 10 fora da mil curva, que horas é o no- outlier.
que inclusive tem um E livro 10 chamado mil Outlier. horas em... 10 mil horas num assunto. Dá muda Tanto quanto é que por dia, piloto, né, pra ser... Piloto, uma 10 série de mil coisas. horas. Talvez não seria num ano, talvez seria algo pra gente pensar em 2, 3 anos, dependendo da profissão, até 5 anos, né? Você pegar algumas profissões aí. Mas eu quero te dizer, cara, 100 horas, estão falando que seria ideia mais ou menos aí de 5 dias. E aí se você fala assim, não, então eu vou me dedicar 1 hora por dia. Nossa, aí Pô, arregaçou. se 17 minutos já faz a diferença, imagina 1 hora por dia. Você foi praticamente 4 vezes mais. E se você tá ali em foco, se você tá ali em hiperfoco, essa 1 hora, ela às vezes vale muito mais do que um dia na faculdade. Com certeza. Você tá em hiperfoco sobre um assunto. Você, por exemplo, você quer mudar sua vida na área financeira. Cara, agora, a partir de hoje, eu vou pegar 5 livros da área financeira e vou estudar, mas com hiperfoco. Eu quero, sei lá, qualquer assunto. Decide o assunto que você quer mudar na sua vida. Espiritual. Cara, quantas vezes aqui, com todo respeito de novo a todas as religiões, a pessoa ela não consegue parar 5 minutos pra orar pra Deus, ela não consegue dobrar o joelho dela 5 minutos na manhã. Ouvir. E você vê, até isso, a pandemia trouxe de bom. Eu hoje acompanho diariamente, sempre que eu posso eu vou à missa cedo, mas não tem sido tão frequente como eu gostaria, mas todos os dias dá pra você assistir o evangelho diário. Se você é evangélico, tem lá também muitos pastores publicando, mas eu hoje, por exemplo, gosto muito do Padre Mário Sartori, que é lá do Paraná. Você vê, mora em Campo Grande, ele tá lá numa cidade pequena no Paraná, e ele tem diário, a homilia diária lá. Então você não tem nem desculpa se você não tem tempo ou não tem uma Bíblia na sua casa. Porque até não ter Bíblia na casa é desculpa, porque a Bíblia hoje ela tá online, tá digital. Eita, que é só... Ela tá digital. Só Só na pedrada, mata, né? é pedrada, é Pessoa pedrada. que é entrou pedrada, nesse é vídeo meio pedrada, mais ou é menos. pedrada. Eu tá chorando, Você outro tava ligou, preparado? Você foi tava embora. preparado pra isso? Você tava Rapaz, preparado? Eu não tava, não. eu Quem tava é bom em imaginando. desculpa, Lucas, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E as pessoas são treinadas pra dar desculpa. O cara chega atrasado no serviço, o chefe furou o pneu, ele inventa até. Furou o pneu. Ele não sabe falar a verdade, que ele se atrasou porque ele não colocou o despertador, porque ele dormiu até tarde, porque ele apertou soneca. É mais fácil dar desculpa. A verdade, ela tem um preço. Inclusive, tem um cara aí sendo perseguido pra caramba por ter buscado falar a verdade. 4 anos só de governo e foi mais perseguido do que todos os outros da história. Mas porque a verdade incomoda. Coitado. A verdade incomoda. A verdade incomoda. E aí você decide que lado você vai estar. Porque a mentira, ela também tem perna curta e às vezes 9 dedos, mas ela incomoda. A verdade incomoda. Essa foi foda, essa Pegou foi o código, né? foda. Nem falei que tem a língua Agora- presa. Não, Nem tá falei bom, que tá tem a língua Eu ótimo. presa. peguei tá tudo. Agora eu peguei Essa foi tudo. boa, essa foi boa. Instalou drive, Cara, essa software, foi hardware. foda. Ô, Cleiton, driver. tá, mas e aí, cara? Quais foram as suas motivações e o que te fez chegar até aqui, então? E por que você é coach, né, bicho? É, por que Márcio. você escolheu? De novo, falando pra vocês. Eu acho E o que, você principal- faz como sendo coach, né? É, Porque até agora a gente nem viu um exemplo do, O cara, do serviço. a principal pessoa que precisou ser mudada foi o Cleiton. Porque até os 35 anos eu tinha muita disfunção com meu pai. Tinha muita disfunção financeira. Hoje tá 100%? Não, já tô investidor aí com muito dinheiro na bolsa? Não. Mas a grande transformação foi em mim. Hoje uma coisa que eu falo sempre, muitos clientes que eu já atendi, mentoria que eu já fiz, curso, inclusive eu até te falei aquele dia, boa parte dos meus alunos ou quem eu já treinei, eu já fiz essa parte de mentoria, muitos são de fora de Mato Grosso do Sul. Eu tive aluno de Natal, Piauí, lá em Teresina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em outras regiões também do nosso país. Fiz uma mentoria em grupo chamada Mentoria Dia, desenvolvendo a identidade da águia na área financeira, é o nome da nossa mentoria. E por que isso? Porque é o que eu estava falando. Hoje, uma das maiores, se não a principal dor do brasileiro, está na área financeira. Porque, ó, pensa o seguinte comigo. Você é casado e tem o Márcio falou de clichê, aquela hora tem um ditado, um clichê que é assim, né? Quando o dinheiro acaba, o amor sai pela janela, né? E aí, quando você para pra olhar, o dinheiro, ele hoje é um dos principais vilões no casamento. E se você for nos presídios, 90% dos casos de presos são por causa de dinheiro. Latrocínio, roubo, tráfico, tudo que você for olhar, qual que é a razão, a motivação? Financeira. E aí quando você para olhar um país, você pega os países lá de primeiro mundo, países ali europeus, tudo que buscam incentivar o trabalho e a educação financeira. Você tem níveis de criminalidade menor. Os níveis de divórcio, em qualquer país do mundo, ele vai se bater. Na Europa também tem problema financeiro. Os Estados Unidos, outro dia um amigo falou assim, mas o cara nos Estados Unidos também tem morador de rua. Estados Unidos também tem. É Califórnia tem agora, meu amigo. Tem como é o nome do pai do Chris lá? Eu esqueci lá o nome dele lá. Alguém lembra o pai do Chris lá? O Julius. Tem um americano lá que tem que trabalhar em 3, 4 empregos. Não é porque o cara é dos Estados Unidos que ele tem a ver empreendedor. Só ali. jogar no Google assim, Califórnia, como está hoje. está hoje. Imagens, Google Imagens, acabou. Autorizado você furtar $900 Só jogar mês assim, lá. Califórnia, saltos, pronto. E aí, já que tô falando de Estados Unidos, e você falou de Califórnia, eu lembrei do caso da NBA.
quase todos, acho que são 65%, eu não vou lembrar o número agora, me perdoe, mas quem puder pesquisar, acho que 65% dos grandes astros da NBA, depois que eles acabaram a carreira, eles afundaram financeiramente falando. Ah, mas aqui também jogador de Não, futebol jogador de futebol é muito comum. Ó, eu não quero citar o problema que ele tá envolvido, mas... Foi preso no Paraguai. Não é nem isso do Ronaldinho, não. O Ronaldinho tá bem financeiramente falando. Um caso do Robinho, teve lá, tá resolvendo um processo, Cara, verdade. mas não é pelo processo em si que eu quero Verdade. falar. É na parte financeira. Quando a última vez que eu vi, o patrimônio do Robinho inteiro, você fala, pô, mas tá melhor do que eu, não tenho nem esse dinheiro. O patrimônio inteiro dele hoje é de 1.900.000. Pra um cara que Pra ganhava um cara que já ganhou, esse ele dele já já ganhou falaram mais que isso dele por já. mês. por mês. E aí, detalhe, como ele hoje tá vivendo esse monte de processo, um monte de situação pessoal dele, e aqui não quero ser juiz de ninguém, porque eu não sou juiz, a dificuldade dele de arrumar algum emprego é muito mais difícil. Com certeza. O Robinho ia fazer o quê, cara? Você entendeu? Na área dele mesmo, nem pra comentário de futebol ele vai poder trabalhar. Tem muitos aí que estão se virando. Ó, Ronaldo, falando em Ronaldo, mas o Ronaldão, que foi o ídolo do Corinthians lá no passado, goleiro do Corinthians. Sei. Ele recentemente foi envolvido numa polêmica lá, porque tava com o IPTU atrasado, tal. Se ele não tivesse hoje sendo comentarista na Band, acho que é na Band, que ele tava na Record, não lembro. Se ele não tivesse sendo comentarista lá, que salário que esse cara ia estar tendo? E se já com esse ótimo salário ele tá tendo essa dificuldade financeira? Porque até tem um livro do Serbasi, a gente tava estudando sobre esse livro essa semana, que é Casais Inteligentes Enriquecem Esse livro Juntos. Ó, esse é famosíssimo, top, cara. esse é Famosíssimo. chique. Fica uma dica pra quem nunca leu. Esse é lê. muito bom. Ele traz lá os 5 perfis da pessoa. Uhum. O descontrolado. Vamos começar pelo que ele chama poupador, que seria o cara tipo tio Patinhas, que é aquele cara que toda moeda que ele vê, ele guarda. Ele sai poupando tudo. É o famoso cara que atravessa o rio com o sorrisal na mão e o sorrisal sai inteiro do outro lado. Aí você tem lá o gastador, o descontrolado, e você tem lá o equilibrado, né, que seria o cara que anota tudo, e aquele cara que ele é mais ou menos ali. Fugiu o termo agora que ele dá aqui pra esse quarto. Você lembra o nome que ele Lucas. dá? Financista, mas os financistas são 2 que ele divide aqui. É o Tá cara que afiado, anota hein? tudo. Tá afiado. A gente tava usando junto. Tá afiado, É o cara que tá afiado. anota tudo, que marca, que ele tem controle dos gastos dele. E aí você tem. E depois ele faz o horóscopo, digamos assim, dessas diferenças aqui das brigas de casais que podem acontecer. Você pega lá o cara que é poupador, com gastador. Esse cara, o poupador sofre com esse cara. Mas pior ainda é com o descontrolado. Que o descontrolado ele acha que amanhã Deus vai pagar a fatura do cartão dele. E reza. E reza. Ele reza ele aprende até a rezar o terço inteiro para poder a fatura ser paga. Então, assim, esse desequilíbrio que você tem aqui é importante você conhecer. Aí, de novo, o autoconhecimento nos ajuda. A gente até meio que se estranhou nesse dia lá, porque a gente olhou e falou assim: a gente é um pouco gastador, um pouco descontrolado, tem um pouco disso, um pouco daquilo. E a importância de você olhar para tudo isso e saber, primeiro, qual o perfil que eu tô. Por exemplo, minha formação em educação financeira, uma das metodologias que o Reinaldo Domingues traz pra gente é a metodologia DSOP, que a primeira coisa que você tem que fazer é um diagnóstico. Você tem que fazer um diagnóstico onde tá a sua vida. Porque às vezes você pensa assim, pô, eu tô devendo muito. Mas você tá devendo muito, é dívida de fato ou é porque você fez uma Alavancagem. alavancagem? Você entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é um diagnóstico. Segundo ponto, aí você vai começar trazendo lá o DSOP, né? Sonhar. É você começar a olhar o que de fato você quer realizar na sua vida. Depois, a outra chama-se orçar. É você começar a ter isso aqui que ele traz esse perfil que é organizado. Isso aí aqui que serve eu- pra tudo, não só pra pra pessoal, tudo, né, pra cara? tudo. Pra tudo, empresa. Pra parte financeira, pra empresa, pra tudo. Aí você vai começar a orçar. Orçar o quê? Preparar o orçamento da sua vida. A gente tem um termo errado, às vezes, orçamento, que é assim, vou ali fazer um orçamento de uma obra no depósito, não sei o quê. Não. Orçar é você ter um orçamento da sua vida. Você ganha 1.000, eu posso gastar no máximo quanto? 1.000? Não, eu posso gastar no máximo 800. Você tem que ter uma gordurinha ali que você vai fazer algumas coisas. Sabe onde foi a grande diferença da minha vida, Lucas e Márcio? Além de estudar tudo isso daqui, a base do coach e tudo mais, foi quando eu entendi uma parte importantíssima, o doar. Hoje, todo o meu rendimento que eu tenho, seja Prolabore, seja do MSCap, de onde quer que venha, 10% automático já é sagrado, eu já corto e já é para doar. Seja lá pro meu dízimo, seja pro que for. A gente faz as vendas também do título e de tudo mais, ele trabalha junto comigo nessa parte, chegou já lá na hora que cai na minha continha ali dentro do aplicativo, lá automático eu já tiro a parte tributária. Você não já- ganha 1.000, você ganha 900 então. Menos, porque eu já tiro também a parte tributária e dessa mesma conta, Márcio, 10% hoje eu já tiro para conta chamada investimento. Não sei se pode falar de aplicativo aqui, mas no seu banco aí, muitos bancos têm hoje. O meu é do roxinho lá, tem lá as caixinhas. Então, eu já coloquei, cada caixinha eu nominei. Então, tem a caixinha lá, que é aniversário, a caixinha investimento, caixinha impostos, caixinha para tudo. Por quê?
onde foi o grande salto do Cleiton? Você me perguntou por que eu comecei tudo isso. Porque Foi. o Cleiton era desorganizado, não tinha inteligência emocional, tinha muita dificuldade com meu pai, tinha muito problema de relacionamento comigo mesmo, aceitação na vida pessoal, inúmeros problemas. Aham. Então, quando eu comecei a fazer essa parte, aí eu não gosto do termo cura, porque pra mim não existe cura no coach, não é isso, onde tá o erro de muita gente na profissão. Quando eu consegui colocar um pouco as caixinhas em ordem, e falo, ainda tem muita caixinha fora do lugar, muita, não é poucas não. Aí eu comecei a dar grandes saltos na minha vida. Então, na vida sentimental, na vida religiosa, espiritual, no caso, né, que a gente vai trazer aqui, na parte profissional, financeira. Então, muita coisa hoje vem se encaixando. E hoje, aos 41 anos, eu tenho uma relação com meu pai que até os 35 eu não tive, cara. Eu não era de abraçar meu pai, de beijar, de ter nenhum tipo de cuidado com meu pai. E hoje, pra mim, é tão natural abraçar meu pai, ou fazer umas... E cobrava, porque meu pai isso, meu pai aquilo, meu pai não faz, meu pai não abraça meu pai. Mas eu já tinha dado um abraço ao meu pai. Eita. Eu já tinha ido lá, falar assim, pô, pai, eu te amo. Eu sempre esperei meu pai falar que ele me amava. E meu pai, e aí se a gente for ainda para livro, tem um livro 5 linguagens do amor, meu pai tem uma linguagem de amor diferente da minha. Quando você fez o curso do Paulo, foi com 35 anos? Ou foi antes? 2019, 35. É, eu na- também, quando eu fiz o curso, eu mudei a relação com meu pai. Muito. Por quê? Ó, Vou fazer o curso. você sabe qual é o brabo. grande Ah, ponto seu pai é que a gente boa, traz já, no né? coach, É brabo, é ô brabo, Márcio? é brabo. Vale a pena, você Depois já fez. depois desse dia, cara, meu pai começou a trabalhar comigo. Antes ele não trabalhava. Aí, tá vendo? E muita gente fala mal do coach, tá vendo aí, ô Lucas? Segura. Mas olha o detalhe, olha o detalhe. Olha um. Ó, 90% das suas disfunções, e aí é em várias áreas da sua vida, ela tem relação com pai ou mãe. Pai ou mãe. E aí eu não vou entrar aqui em mérito, que se a gente ainda for trazer constelação familiar, que não é uma área que eu estudo, mas já fiz, já participei, tanto como ou participante, como já vivi uma É proibido constelação. agora, não é? É, o Constelação. Conselho Federal de Psicologia. Psicologia Barrou. proibiu dentro de consultórios de Porque as psicólogos. pessoas não sabiam Psicologia, usar, né? Sim. Tem- Exatamente. de novo, igual a profissão do coach. E vem cá, tem um ponto que eu acho importante, né, Cleito, citar. Por que foi proibido, né? Não sei se vocês sabem por que foi proibido. Não sei. Porque o que acontece? Eu acho que esse é um ponto importante pra gente falar também. Nenhuma verdade nesse mundo é absoluto. Então, às vezes, você fala assim, pô, eu consegui reatar uma relação com meu pai. Bacana, seu pai é um cara gente boa. Eu conheço o pai do Márcio. É uma pessoa de bem. Eu imagino que seu pai também seja. Não conheço, Gente boa. mas eu imagino que Não é, seja uma não é pessoa porque de meu bem. pai não, mas gente boa. Mas, Pai, cara, ó, beijo, te amo, viu, pai? psicopata, gente manipulador, estupradores também tem filho, cara. Sim. E aí, às vezes, você faz uma constelação familiar, que era o que estava acontecendo. Aconteceu um caso famoso de uma moça que foi numa psicóloga, que era consteladora familiar, e ela falou que ela tinha que perdoar o pai dela para seguir a vida dela em paz e reatar a relação com o pai dela. Tinha que pôr o pai dela no lugar certo dos astros dela. E era uma vítima de estupro, cara. Ou seja, ela perdoou o pai estuprador e não denunciou. O conselho da psicóloga safou um estuprador. Foi a partir daí que eles viram a necessidade de, peraí, psicologia é uma coisa, constelação familiar é outra, não mistura. Sim. Então, E assim, eu vou trazer esse ponto que você falou por um pouquinho pro coach e da ciência do que a gente estuda. O crime tem que ser denunciado. exatamente. Sem sombra de dúvida. Agora, pro seu lado emocional, você tem que perdoar. E ainda se a gente for pegar o lado bíblico, Mas de novo, denuncie, Não, por sim. favor. Aqui, Vítima de não estupro, tô- denuncie. Na verdade, assim, o criminoso ele tem que pagar pelo crime. Sim. Sim, sim. E aí a gente for olhar assim, mas ele é uma pessoa, tal, ele errou, porque assim, hoje tá se tentando até já criar a narrativa de que a pedofilia é isso, que não sei o que é aquilo. Não, é crime. Crime, E isso não não é o pode, assunto. não pode passar a mão na cabeça de algumas Exato. coisas que estão erradas. Agora o ponto é assim, seu pai, vamos lá, eu não vou lembrar agora o versículo, tudo mais lá, mas também não é o ponto aqui. É honrar pai e mãe. E aí tem vários que falam de honra pai e mãe. O teu pai e tua mãe, aí vou pegar esse exemplo aí de novo. Teu pai pode ter sido a pior pessoa do mundo. Você que tá me ouvindo aqui, entenda o que eu quero te dizer pra você poder entender e não levar a interpretação errada. Teu pai e tua mãe era a única coisa que você precisava, que era a vida. Se teu pai não te deu mais nada, teu pai não te deu uma única agulha, um pneu de um carro não te deu nada, mérito seu agora de construir. E a gente traz aqui, Lucas e Márcio, vários exemplos. A pessoa, por exemplo, eu tenho um caso muito engraçado que são de gêmeos, que um altamente bem sucedido, não bebe, não tem nenhum problema, tem uma família, tem tudo, e o outro alcoólatra e tudo mais. E aí você vai olhar a raiz, o pai era alcoólatra, batia na mãe, traía e tudo mais. Aí você fala, pô, gêmeos, filho do mesmo pai, da mesma mãe, por que um foi bem sucedido e o outro foi muito mal sucedido na vida? Olhando por esse espectro que a gente tá falando. Uhum, Porque a questão de bem sucedido e mal sucedido também é muito relativa. claro. Até a frase que você falou, a verdade então tem tudo ali.
Porque um repeliu totalmente o pai. Ele não concordava com aquele comportamento do pai. Com agressão, com traição, com álcool, com nada. O outro, ele já se espelhou exatamente no pai. Então, o pai dele, de novo, pai, você vê que eu te falei, os nossos pais são responsáveis por... A primeira fase da nossa vida são nossos pais. Sua orientação está dentro do seu pai, de sua casa. Então, um repeliu e o outro, ele seguiu o exemplo do pai. Então, houve rejeição, né, da figura aqui. Aí você vai me falar assim, pô, esse pai, então, ele foi responsável só pela tragédia do outro que foi mal sucedido e esse de cá não? O pai foi responsável pelo sucesso dos dois. Pelo fracasso, melhor dizendo, pelo fracasso de um e sucesso do outro. Porque quando um seguiu o pai, o exemplo do pai, foi o pai que foi o modelo dele. Quando o outro rejeitou o modelo, o exemplo do pai, o pai também foi o modelo dele. Só que foi o modelo para ele não ser igual. Você entendeu? Então, depende agora de você. O modelo que você está olhando. E aí a gente pode pegar em várias áreas da vida. Talvez você seja um grande modelo financeiro para mim. Vou pegar só como exemplo, tá? Mas não é talvez um modelo de marido. Pra eu olhar e falar assim, pô, cara, E ele tem um comportamento... Ele ia falar Ele ia falar atleta. Ele faz vida saudável, ele ia falar. Pode olhar por aí, então, assim, porque nós somos... Ô, Lucas, nós somos várias áreas, nós somos várias pessoas. Você não é, você é filho. Conheci teu pai rapidinho aquele dia aqui. Você é esposo. Ainda não está pai, é pai de pet. Você é profissional de trabalho, você é comunicador. Não tem um Lucas marido, um Lucas filho, um Lucas contador, contabilista, um Lucas amigo, um Lucas patrão, um Lucas colega de... Não, você é a mesma pessoa. Você pode talvez vestir um pouquinho mais um personagem ou outro ao longo do teu dia. Aí voltando pra cá e fechando até a pergunta que você fez e o que ele trouxe. E isso que você trouxe do Conselho de Psicologia. Então assim, o perdoar o pai é um ato que vai te libertar. Porque quando você perdoa, quem é liberto é você, que perdoou. Conviver já é outra coisa. Quando Jesus fala, nós devemos amar o nosso inimigo, ele não fala, traz seu inimigo para sua casa e mora com ele. Até foi o evangelho, acho que dessa semana, não vou lembrar se foi sábado ou domingo, quando ele manda os discípulos, ele falou assim, se você fizer só isso que todo mundo já faz, você tá igual a qualquer um. Os pagãos também já fazem isso. Agora, amar o inimigo, que é a parte difícil. E amar o inimigo não é você trazer ele para sua casa, conviver com ele. Você não precisa conviver com o estuprador. O Papa João Paulo II, hoje santo João Paulo II, ele foi baleado. Não sei se você lembra desse episódio lá nos anos 80, 90 ali, ele foi baleado. E ele foi lá no presídio, lá onde estava o detento, perdoar o cara. Mas ele não falou, ó, solta ele que eu vou levar ele lá pro Vaticano pra morar comigo. Tira a denúncia, não? Tira a denúncia. Não, ele, coitado, ele tava por um surto psicótico ali, religioso, ou qualquer motivo que o cara teve. Ou seja, perdoe o pai e denuncie o estuprador. Exatamente. Porque se a gente for ainda trazer de novo um clichê que talvez muitos falam, Deus, ele ama o pecador, ele odeia o pecado. Sim. Então, o julgamento deste erro é Deus que vai fazer e a justiça. Sofre as consequências. Sofre as consequências. Eu sempre trago um exemplo. Pensa assim, ó, que aqui é a raiva, a mágoa que você tem de alguém. Isso aqui é uma brasa ardendo dentro de você todo dia que você tá segurando com raiva. Você tá querendo jogar essa brasa quente aqui no mar. Você está pegando lá. Coloquei aqui, ó. Tá. Quem tá se queimando todo o tempo que eu tô com raiva, com ódio, com tudo aqui? Sou eu. Todo o tempo a cicatriz, o ardido tá aqui na minha mão. A hora que eu solto isso aqui e deixo o problema, essa mágoa, essa dor. Porque, ó, nós somos 70% água. O que é mágoa? Má água. 70% de mim tá infectado. É só isso. De forma bem resumida. Então eu vou lá e perdoo, libero. De novo, como o Márcio acabou de falar. Denuncio o estuprador. Perdoa a pessoa. Denuncia o crime. Perdoa a pessoa. Teu pai e tua mãe merecem honra. Não importa se ele é estuprador, ladrão, bandido, tudo mais. Porque ele te deu a única coisa que você precisava, que era a vida. Gostar dele, você não precisa gostar. Conviver, ter nada. Você precisa amar. Amar a figura do seu pai. Quando ficou claro isso pra mim, meu pai, às vezes, é um grande exemplo pra mim. Foi um cara que saiu lá do Nordeste aos 17 anos. Morou 3 noites no banco de praça, porque ele não tinha o primeiro dinheiro pra pagar lá a pensão. Quando ele teve dinheiro, pagou meia pensão, que era o quê? Dormir numa caminha no corredor lá de um pensionato. E graças a Deus hoje ele construiu um patrimônio nada muito grande, mas tem a casa própria dele, tem o carro próprio dele, tem uma casa de aluguel para poder se manter junto com a minha mãe. Tá aposentado hoje, graças a Deus, não depende de ninguém. Então assim, vejo meu pai como uma grande referência para mim. Meu pai é um grande herói para mim. Quando perguntar qual é o herói para você? Meu pai. Meu pai é meu grande herói, um cara assim que é um exemplo de honestidade. Meu pai sempre ensinou, meu pai e meu avô, materno no caso, que eu assino o nome dele, um exemplo máximo que eu tenho é do meu avô. Uma vez eu tava lá no Nordeste, uma pessoa falou assim, não me conhecia, eu tinha que pagar um negócio lá, a mulher não tinha troco.
Falei, moço, mas eu preciso levar isso lá pro sítio. Lá minha mãe tá esperando e a obra tá parada lá. Mas quem é você? Você é filho de quem? No Nordeste, no interiorzão do Brasil, tem muito que mas você é filho de quem? É parente de quem? É de onde? Né? Na hora que eu falei assim, eu sou filho de Eliette, neto do seu Lindrino, vai falar, parou. Você pode levar a loja. Você pode levar a loja. Se é neto do seu Lindrino, fica à vontade. Fica, pega o que você precisar. Depois você vem acertar aqui. Então, assim, a imagem que aquilo foi construído, você vê, um forte impacto emocional, porque naquela hora ela trouxe assim, meu avô era o cara. Simples. O camponês ali do sertão lá. Ela não falou, putz, você é neto do seu Lindrino? Não, então você não vai levar nada, não. Lá é sem vergonha. Foi o contrário. E aquilo, então, pra mim, foi mágico. Porque eu falei assim, cara, esse exemplo que eu tenho que seguir. Então, meu pai é um grande exemplo pra mim nisso. Meu pai tá com 68, vai fazer 69 agora em março. Não lembro de ter uma viva alma ir lá na porta da minha casa cobrar meu pai por causa de uma dívida ou por causa de alguma coisa que ele deixou o rabo estirado, como ele fala lá no ditado, no jeitão dele de falar. E meu avô idem. Meu avô morreu, acho que ficou gente devendo pra ele. Graças a Deus ele não ficou devendo ninguém. Ficou gente devendo pra ele que alguns tiveram coragem e foram honrados de ir lá pagar. Outros a gente sabe que vai ficar pro túmulo aí. Vai pagar lá em cima depois. Você tava preparado? Agora Você eu, tava? eu Você falei que tava, mas eu retiro, Você meu. tava preparado? Eu retiro, Tem eu retiro. certeza? Eu Você retiro tava tudo que eu preparado? disse. Você tem certeza, cara? Você tem certeza? É, na Então hora que hoje- eu falei que era o brabo, que era o... Você não acreditou, né? E é o brabo, né? Então hoje, Cleiton, você é coach financeiro. Coach financeiro. Coach A financeiro. minha intitulação, eu tô ali, coach financeiro e comunicador, né? Que hoje eu tô trabalhando na área palestrante, treinador, tem as mentorias ainda que a gente tá querendo voltar agora esse ano de novo aí com força. Até por causa, de novo, assunto que acho que você vai falar agora aí. Deixa eu ver o que você vai falar. Se é isso mesmo que eu tô pensando. Desenrola, não? Não, ainda não. Ainda não? Então vamos lá. Mas já, o que que ia falar? Não, pode avançar. Vai no teu tempo aí. Não, na verdade era isso, né? Quais são os principais desafios financeiros que os empreendedores têm atualmente que vai entrar no assunto do Olha, desenrola. é não só os empreendedores, como as pessoas no geral. Não tem controle financeiro. Então, ó, você pega aqui, já na capa, eu trouxe aqui alguns livros, mas tem inúmeros. Trouxe aqui um do Thiago que eu comentei com você, que é o Dinheiro Emocional. Uhum. Você tem inúmeros exemplos Dinheiro aqui. é emocional. Dinheiro é emocional, porque os gastos, muitas vezes, das pessoas, ele não tá no racional. Vou de novo pegar o exemplo que o Lucas vai rir aqui comigo. A gente falou aquele dia lá. Se você hoje sabe que para emagrecer você tem que comer menos do que come, eu até tava falando isso, eu tenho que voltar lá minha tabelinha lá. Não, se você me chamar daqui um tempo, compromisso hoje aqui assumido. Eu já posso falar o dia hoje aqui? Já não. Pode. 26 de fevereiro e a minha meta para junho é estar no mínimo 5 quilos mais magro e diminuir. Tô com gordura de fígado, então tem que cuidar de algumas coisas na minha saúde também. Cuidar. Aí. Mas o que é o ponto que eu quero trazer? Se eu sei que para emagrecer eu tenho que comer menos do que o que eu gasto de energia, meu gasto calórico, por que eu como a mais? Então é alguma questão emocional. Às vezes você tá com. Muitas vezes, você já viu aquela pessoa que tá almoçando, ela tá tão estressada, um período de estresse, que ela tá comendo, ela não tá nem vendo o que ela tá comendo, ela tá comendo as emoções dela. Ela pega um chocolate, pega um negócio de amendoim, ela tá toda hora comendo. Muitas vezes, eu sou muito esse mastigador ali. Às vezes é por causa da minha ansiedade, algumas coisas têm que ser Hoje trabalhadas. eu fui um mastigador. Ele falando agora, eu falei. Você não, E eu que tava imaginando mastigando você- agora. se você Tava parar pra planejando ir lembrar, mastigado. se você parar pra você não lembra nem o que você comeu hoje. Por que muitas vezes você não lembra o que você comeu? Porque você tava comendo suas emoções. E eu que tô louco pra comer minhas emoções agora. Aí, ó. Você E não, eu pensando que um lanchão. aí, ó. Louco pra comer minha emoção, cara. Você não tava nem comendo lanche, tava comendo as emoções. E aí vamos pro lado financeiro. Cara. Se o cara ganha 5 mil, por que ele gasta 6? Então, tem muito fator, mas um deles também tá no emocional. Ele às vezes tá gastando 6 porque ele quer impressionar o vizinho chato dele lá comprando um carro que ele nem pode pagar. Ele quer comprar uma roupa cara que ele quer impressionar a namorada, alguém que ele quer impressionar. E isso tá no quê? Se ele quer impressionar alguém é porque ele tá com alguma coisa ferida dentro dele. Porque, ó, se você vê uma cicatriz, uma coisa aqui no braço, um machucado, tá fácil, você tá vendo. E o machucado emocional que você não vê? Se você pensar lá, tem o mês de setembro, tem lá o setembro amarelo, tal, não sei o que é onde se abre um pouco esse alerta de olhar pras pessoas, né? Quantos são seus pares lá na Lagir que talvez você nem tá sabendo que o cara tá passando por uma série de problemas, que ele pode estar numa depressão, no início de depressão, ou tentando até se matar, e você nem sabe disso. Porque a gente não tá mais conversando, olhando olho no olho nas pessoas. E aí vamos pegar aqui pro lado. Então se o cara sabe que se ele ganha 5, ele não pode gastar 6, por que ele tá gastando? Não tem muita emoção ali por trás. Tem descontrole, tem muita coisa, tem muito fator, mas um deles tá no emocional. Às vezes ele quer impressionar alguém, ele quer fazer algumas coisas que ele não poderia fazer naquele momento. E aí vamos pro lado ali, porque às vezes o pessoal fala da educação financeira. Eu vi uma deputada no Sul, não vou falar muito detalhe, mas é mais alinhado assim, que ela disse que não precisava nada de educação financeira, que isso é balela.
que precisa pagar mais as pessoas. Qual que era o partido mesmo? Dos 50 alguma coisa, eu não lembro mais o... Pessoal. É. Mas qual que é o ponto? Não quero nem entrar no mérito tanto do partido, mas O qual que é o ponto que eu quero nome trazer? Ih, eu não lembro o nome dela, é do Rio Grande do Sul. Ela trouxe esse fator de que não é a educação financeira que resolve o problema, é pagar mais. Entendi, É pagar mais. Só que vamos lá. entendi. Quantas pessoas você conhece, resolver, Lucas? sim. Quantas pessoas você conhece que ganha 20 mil reais por mês? E que tá até o canto do pescoço com corda. Corda, faca e tudo. Não, eu conheço um exemplo melhor. Que pode colocar vezes 5 isso aí. Não é 100 E mil. que esses dias estava ligando pro meu pai pedindo 5 mil emprestado. Então, Tô pedindo 5 mil emprestado, velho. O cara ganha mais de 100 conto. O cara ganha assim, ó, médico, quantos médicos? Eu vou dar um exemplo do Paulo, não é nem meu esse. Um exemplo de um cara, ele ganhava uma média de 100 mil por mês, fazia plantão, um plantão atrás do outro, trabalhando tal, mais de 100 mil reais de ordenado. Ele ganhava entre hospital, clínica particular, estado, tal, não sei o que, lá no Ceará. Esse é um exemplo verídico que o Paulo trouxe. O que aconteceu? Esse cara morava à beira-mar, numa das maiores coberturas lá de Fortaleza. Cada um dos 3 filhos tinha um carro 0 quilômetro, mas não era um carro, um mob, um carro, era o carro. Tudo parcelado. Tudo, na verdade, igual o Paulo fala, nada era dele, tudo era do banco. A mulher também, carro novo, ele carro novo, tudo mais. Lógico, a profissão, talvez algumas coisas, fez ele criar esse pseudo-status que ele tinha que mostrar para a sociedade de tudo isso que ele não tinha, no final das contas, se você parar para olhar. Porque tudo era do banco, era financiado em 72, apartamento era alugado, ele não tinha bens, ele só tinha dívidas. As dívidas eles já passavam de 120 mil reais. Ele ganhava 100 e as dívidas dele, todas as contas dele, todo mês passava de 120 mil. Ou seja, ele pagava tudo com 100, todo mês sobrava 20 de saldo negativo pro mês seguinte. Era cheque especial, era empréstimo, era tudo que esse cara tinha que fazer. E mais plantão, mais plantão, mais plantão, mais plantão. Foi fazer coach. Entender o que estava acontecendo, que emoções, que problemas, que situações estavam ali. Aí o Paulo, dentro de todas as... Não é dar resposta, o coach não dá resposta. Você falou da moça aí que fala, você tem que perdoar não sei o quê. Não. O coach é sempre pergunta. E aí? O que você vai fazer pra resolver isso aqui? Que hora que você vai colocar os seus 3 filhos pra trabalhar? Uma pergunta. Que hora que você vai... E aí, nesses ajustes, o que ele fez? Pegou os 3 carros dos filhos, só tem um carro a partir de hoje na casa, se virem. Tô resumindo aqui o que aconteceu. O cara conseguiu controlar a vida financeira dele, conseguiu, inclusive, reabilitar a própria família, porque já tava vendo quase separação com a esposa. Os filhos odiavam o cara, você viu? O cara dava de tudo pros filhos. Os filhos odiavam o pai porque queriam mais. Eram verdadeiros sanguessugas. Então, o que é o ponto que eu quero trazer aqui? Existia aqui uma razão emocional, status, uma série de coisas. E um cara que ganhava mais de 100 mil reais por mês devendo todo mês 20 mil. Você vê, você trouxe um exemplo aí que eu não conheço, mas é um exemplo do seu pai, um exemplo real aqui que você está trazendo. Um cara que ganha praticamente 100 pedindo 5 emprestado. Então, prova-se que o problema não é quanto se ganha. O problema é o que se faz com o que se ganha. Não, O que se faz com que se ganha? o jogador de futebol que a gente comentou agora. Muitos exemplos. E vai embora, né? Você pega aí, jogador de futebol no Brasil, ou os caras da NBA, pô, alguns desses aí vão pegar por baixo. Por baixo. Vou pegar o exemplo hoje, eu não sei quanto que tá o salário do Neymar, mas o Neymar já é um caso, já é um ponto fora da curva. Esse Esse aí só se ele fizer muita coisa errada pra ele queimar o patrimônio. Mediano aqui da Série A deve ganhar aí seus 5 milhões mês. Ainda nós estamos falando de um cara já muito bom. Mas vamos pegar esse exemplo que você trouxe. Se o cara for aquele cara esbanjador, o cara sem nenhum controle financeiro, que pega torro, que pega compra carro novo, que pega gasta na noitada e tudo mais... Parece que é difícil gastar, mas não é, cara. Não é. Não é. Se você for em qualquer hoje grande restaurante aí, você mandar descer 4, 5, 6 garrafas do melhor uísque, do melhor vinho ali, você... mais, né? Não, se dependendo do restaurante em São Paulo que você tá, uma garrafa de vinho custa muito mais do que isso. Muito mais, muito mais. E às vezes, pra que esse cara tá tomando esse vinho extremamente caro, impressionando todo mundo? Qual foi a dor emocional que ele traz da infância? De rejeição, de não ter tido, de ter passado limitação. Eu vi uma conta uma vez de isso na Europa, né? Era 480 mil a conta do restaurante. Euros. Então você imagina isso em real, vira aí quase 2 milhões e meio de reais numa noite. Uma janta. E talvez por que esse cara esbanjou desse jeito? Não vamos longe. Caras que já ganharam na loteria. E hoje tem menos do que tinham antes. O Serbasi traz exemplo de um cliente dele, que ele tinha um patrimônio já estimado de 2 milhões. Aí eles ganharam um prêmio na loteria. Não foi algo assim estrondoso, mas foi algo acho que na casa de 3, 5 milhões de reais. 6. Não houve nenhum planejamento. E eles ficaram depois com dívida. Menos de 2 milhões. Com dívida, com negativo ainda. Você entendeu por quê?
achou que podia comprar isso, comprar aquilo, investir, colocar em negócio que eles não conheciam, não estudaram, não se prepararam. E aí de 2 milhões de patrimônio que já tinham pelo trabalho, por tudo, passaram a ser devedores. Então, de novo, o problema não está no dinheiro, tá no que você faz com ele, na forma que você se planeja e quanto você se prepara para estar com dinheiro. Justamente. Porque, ó, por exemplo, a gente tá aqui numa mesa de amigos aqui. Eu até quero andar mais próximo de vocês sempre aqui a partir de hoje, porque esse livro aqui que eu trouxe, JB Carvalho, um dos temas que ele traz aqui da metanoia é que você só vai ter transformação na sua vida se você estiver nos ambientes certos, que é lugares certos, com as pessoas certas e com o conhecimento certo. Esse é a grande crescimento que você tem. Aquele ditado que diz assim, não é mentiroso. Tem um livro sobre isso, que é O Poder das Conexões, que ele resume de forma muito... Aliás, resume não, ele faz um trabalho muito extenso daquele resumo que a gente tem de que você é a média das 5 pessoas que você anda. Como que é o ditado que a gente tem, do que a gente falou que eu gosto? Que eu demorei pra pegar, você pegou na hora? Você não muda... Ah, tá. Você não muda as pessoas que estão à sua volta, mas você muda as pessoas que estão à sua volta. Sim, se você parece um trocadilho até que tá errado. Você tem o poder de escolher onde você pode estar. Exato. Às vezes você tem um monte de problema com a sua família e você não tem como fechar a porta. Pô, minha mãe, meu pai, minha irmã, pô, são pessoas negativas, pesadas, chatas, não sei o quê. Aí você fala, pô, a partir de hoje eu vou tirar meu sangue, não sou mais irmão da minha volto irmã, nunca mais não aqui. volto nunca mais É. aqui, não. Como lidar com isso? A gente até, o Paulo às vezes ele brinca. Você vai evitar um pouco mais esse ambiente, você vai tentar trocar o assunto, quando um assunto que é tóxico, alguma coisa entra no meio ali. Mas o que você pode fazer a partir de hoje? Você pode começar a buscar as mesas certas. Eu lembro, tem um cara aqui na cidade, talvez ele nem saiba mais quem eu sou, mas a gente esteve próximo um tempo. Ele não era da mesma rede que atuava com ele, que era o Elton Oshiro. E eu lembro que eu estava numa mesa de almoço, num jantar, aliás, lá num dos restaurantes dele. E o Elton falou a seguinte coisa: estavam várias pessoas, não era só eu. Mas ele falou assim: se você é o cara mais inteligente da sua mesa, eu levanto que você está na mesa errada. Você tem que ser o cara mais burro, trazendo de forma pejorativa, da sua mesa. Sim. Por quê? Aí vamos trazer aqui uma ideia de média. Se você é um cara média 5 e quem tá na mesa que você tá, você é o maior da mesa, você já é média 5, você não é nem o bambambam da coisa, não pode nem falar em bambam porque levou umas porradas. Você não é nem o cara aqui, você é um cara média 5. Meu bambam é 2. Você é um cara média 5. Aí você Popó é 7. Aí você só anda com um cara média 2, média 3. Aí você se sente superior. Né? Os caras que andam comigo, todos uns pé rapados, os caras não sabem nem falar direito. Os caras falam registro. Eu sou o cara, eu sei falar bem, eu conjugo todos os verbos. Você é um cara média 5. Talvez financeiro, emocional, conjugal, tudo aqui você tá dando média 5. Se você é média 5, você anda com um cara 2 e 3, na verdade você somando tudo é 10 dividido por 3. Essa mentalidade, essa metanoia que foi criada aqui é 3,33. Você reduziu. Você fez o cara 3 subir 33 décimos aqui e o cara 2 subir 1,33. Então o que você que é média 5 tem que ter? A humildade de procurar pessoas melhores do que você e andar com elas. E aí vai pro que o Washington falou. O Washington, um grande cara do network aí, um exemplo, um grande amigo que também fez formação lá na Febracis, no coach. Você tem que procurar caras no mínimo 6, 7, 8 para estar com você. Talvez hoje por você ser um cara 5, o cara 10 não quer estar com você. É de novo aquilo que a gente falou lá no início. O Cleiton de hoje não é o Cleiton que vai resolver o problema que ele tá vivendo hoje. Eu tenho que crescer, eu tenho que melhorar. E onde que às vezes eu vou melhorar? Também com as pessoas que eu tô andando. Se hoje eu só sei fazer 10 mil por mês, eu tenho que andar com um cara que faz 10 mil por dia. Se hoje eu faço 5 mil por mês, eu tenho que andar com um cara que no mínimo faz 12. E aí, volto para fechar aqui o raciocínio que a gente falou da educação financeira. Qual a importância da educação financeira? Então não é dinheiro. É eu entender quais são as emoções que estão me fazendo gastar da forma que eu gasto. Por que às vezes eu tô precisando andar com um carro novo se eu não posso andar? E tem um cara que já veio aqui na cidade, que eu sou fãzaço dele também, que é o Ben Israel, que ele já teve aqui, até o pessoal da Know-How trouxe ele aqui pra uma palestra na época, bem antes da pandemia, e ele trabalha, cara, tópico a tópico, te mostrando como que você tem que vencer as dívidas, como você vai começar a crescer, passar de ser um devedor para um investidor, e tudo isso, de novo, tá acessível para você começar a estudar. E tem, na mentoria que eu trabalho com os meus alunos, eu ensino a dividir mais ou menos como você tem que organizar a sua vida. Você tem que ter lá uma parte que é custo de vida, uma parte para educação, uma parte para doação, uma parte para lazer, e tudo isso você vai fracionando às vezes com a tua realidade. Mas se você não começar a doar, cara, porque a doação ela é um princípio bíblico também. Quando você dá, significa que você não precisa. E é dar assim, com desapego e com o coração. Não é assim, ai caramba, tem que dar 100 reais lá pra igreja.
Aí mês que vem você teve um aumento. Nossa, 120? Não é 10% que você combinou? É 10%, seja de 10, seja de 100 mil, seja de 1 milhão. Quando isso aqui é natural, Lucas, na sua vida, você não tá fazendo a conta se você tá dando 100 ou tá dando 1000, tá dando 1 milhão. Tá dando 10%. Você tá dando 10%. Isso significa que, eu falo de mim. Se você pegar em termos de gráfico financeiro, quanto eu cresci depois que esse princípio passou a ser natural na minha vida, em um ano pra cá, foi mais do que dobrar meu faturamento. Tanto que eu passei de MEI para ME. Graças a Deus, e estamos crescendo aí. Você entendeu? E foi um princípio que eu adotei na minha vida, a doação, porque ela significa que se eu tô doando é porque eu não preciso. Porque quando eu tenho que ficar pedindo, me dá, Você dá significa os que 10%? eu sou um precisador, Não, eu sou um cara. necessitado. Não Tô dou. até forçando o português aqui, precisador, mas é pra você entender forçando mesmo. Que se você dá, às vezes você não pode dar 10% hoje, começa com 1%. E passa a ser uma regra na sua vida. E dá, cara, sem dó, sem medo. Ah, eu vou dar pro cara ali no farol, mas será que ele vai comprar droga? Cara, não é mais da sua responsabilidade. Ah, eu vou dar lá na igreja, será que o padre vai gastar como esse dinheiro? Será que o pastor tá fazendo o que com o meu dinheiro? Não é mais seu. Se você deu pra aquela causa. Se você deu, tá dado, não é seu. Dá com o coração. O que a pessoa vai fazer é dela. Brabo, E investir. Investir, Rapaz. porque a base principal você tem que começar a criar uma poupança, que é o ponto último do nosso DSOP. É diagnóstico. Sonhar, né? Você começar a ter os seus sonhos, criar os sonhos, organizar, orçar tudo isso. E aí, por fim, você começar a poupar. Você só vai. Aqui eu tô vendo aqui uma capivara, mas vamos pensar aqui que seja o porquinho aqui. É colocar a famosa moeda por dia. Por dia. Por dia. É todo dia colocar R$1. Todo dia sabe quando que eu fiz a primeira chave? Foi 2021, que eu fiz aquela do 1378, foi, né? Aí eu peguei início do ano, primeiro dia do ano. Semana a semana eu fui crescendo de R$1 em R$1. Ela vai dobrando, na verdade. Então, semana 1. O ano tem 52 semanas. Faz isso aí, fica uma dica pra você que tá hoje com dificuldade de poupar, de guardar e tudo mais. Semana 1, você coloca lá R$1. Então, primeira semana do mês do ano. Primeira semana do ano. Segunda semana, você coloca R$2. Terceira semana, você coloca 4. Não, 3, perdão. Você coloca 3. Terceira semana, 3. Senão, o 4 vai dar obra infinita exponencial. Até que a última semana você vai ter colocado 52. Só que você vai, é acumulativo. Esse cumulativo aqui significa R$1.378. Se você não colocou nenhuma conta de investimento, tá? Você vai perder um pouco pela inflação do ano. Mas esquece a inflação nesse momento aqui que não é ideia. Você vai ter 1.378 acumulados. Quantas pessoas chegam em dezembro e estão devendo sem R$1? A maioria. Ou pegando o 13º já fazendo conta já. Então, imagina você depois quebrar o porquinho lá em dia 31 de dezembro de 2024 e você ter R$1.378 que você até então, todos os anos, não tinha dinheiro. E aí, o que aconteceu do primeiro ano? Eu criei essa disciplina. No ano seguinte, que foi ano passado, foi começar a ideia das caixinhas. Então, o dinheiro daqui já vai para cá, o dinheiro daqui... E tem nome. Aqui é comprar isso, aqui é reforma da casa. Agora mesmo, esses dias, estava lá, fizemos uma reforma da parede da casa. O dinheiro tá na caixinha sendo acumulado lá semanalmente. Vai R$5, vai R$10, vai R$20. Mas ele tinha nome. Putz, tem que pagar uma conta que tá atrasada. Tira daqui. Não. Conta atrasada, vamos trabalhar mais, vamos vender mais, vamos fazer dinheiro, criar dinheiro em algum lugar. Porque o dinheiro aqui dessa caixinha é pra reforma da casa. E aí você tem que ter disciplina. É fácil isso? Não, lógico é disciplina. Por isso que pouca gente faz. E antes da gente entrar naquele assunto polêmico, pode passar, Bia. Eu vou fazer o corte. Ela quer... Pô, a gente tá em 1h18. Vamos já ir pros finalmente, né? Vamos pros finalmente que a gente tem um ponto aqui dos finalmente. esse é... Nossa Vai falar senhora. Eu do vou até ir programa? embora nessa hora Fala do programa? do finalmente. Qual é o programa? O programa Que programa? do governo? Ah, vamos, depois a gente já A parte gente já pra vai pergunta encerrando final. daí. Aí a gente faz como ponto, mas você vê, o Desenrola é um programa que, se você tiver educação financeira, pode ser muito bem sucedido. Então pode puxar. Você gosta. Voltou? Voltou do corte? Vai, pode ir. Tchau, Bia. Tudo de bom. Prazer, viu? Tchau, tchau. Mais. A Bia queria ficar assistindo, né, Bia? O código. Pode Pode. atrás, Pega o software. Pega esse Software código. Roger. Você gosta, então. O Rogers. 1, 2, 3 aí. Ó, calma. Aqui, pra ficar fácil pro editor aqui, ó. Ah, ficou bem Viu? fácil. Ficou bem fácil. Ficou bem fácil. A gente falou alguma coisa na hora de parar? Eu não lembro. Não, só... Não, tinha encerrado já esse tópico aqui. Ah, Mas tá, ela, top. ela tá atrelada aqui, né? Ah, então Eu você falei trocou das de caixinhas. câmera, né? Isso, eu troquei de Ah, câmera. lindo, então. E aí, E vem cá, então. Calma, Só eu vou o puxar testado da aqui. inflação, né? Só pra corrigir aqui um detalhe, porque tem até um vídeo
muito polêmico asiático, é bem engraçado. O gurizinho tava com um sonho de ter um telescópio lá, e ele começou a abrir mão da gurizada comendo, brincando, se divertindo e tal, e foi sempre juntando a moedinha dele. A hora que ele tinha uma vontade de gastar, ele ia lá e pegava a moedinha e colocava lá onde ele tava guardando no cofrinho dele lá, né? E aí chegou no belo dia que ele conseguiu juntar todos os 1.000 e tantos ienes lá, não lembro qual que é a moeda do país lá. Quando ele chegou na hora de comprar, naquele dia subiu o preço. Então o dinheiro que ele juntou não dava mais para comprar. E aí o comercial era de um banco, né? O banco sugere lá, não é só o poupar, é também saber o que você faz com o que você poupa, né? Que aí a parte de você começar a multiplicar o dinheiro, que é o grande tripé da riqueza, a gente traz no coach financeiro, que é o quê, né? O grande tripé tá aqui, é você ter, então aqui, o saber investir, né? O poupar e esse diagnóstico que a gente faz. Então, na verdade, até coloquei ao contrário aqui, né? Então, é você diagnosticar, saber o que você está fazendo, começar a poupar e aí investir. E o mais mágico de tudo isso daqui é você também viver e usufruir. Porque não adianta você ser um cara com usura, começar a ser aquele cara que começa a guardar. Cortar o café. Corta. Mó burrice que você faz. O que vai fazer diferença? Não Sabe vai por fazer quê? nada de diferença. Vamos até supor que fosse um café caro, que você tomasse um café 15 gourmet que você reais. tomasse. Cara, se isso é uma coisa que te dá prazer, R$15 por dia. se é uma das poucas coisas que te dá prazer na vida, talvez você pode adaptar. É. E aí eu sou de Precisa duas ser de vertentes. 15, vamos Tem a de galera, 5, né? tem a galera, Lucas, que fala assim, não, você tem que cortar gastos. E tem a galera que só fala, não, você não tem que cortar gastos coisa nenhuma, você só tem que aumentar a sua renda. Eu acho que os dois estão errados, né? Você tem que remar dos dois lados, porque um avião não voa só com uma asa, e um barco, se você só tentar ficar puxando também com Ele o vai remo, ficar- ele vai ficar girando. É. Por quê, ó? Por que às vezes é importante você cortar gasto? De novo, volta lá no primeiro ponto que o Reinaldo traz na nossa formação lá em Quais educação são os financeira. gastos, né, que você deve cortar? Gastos que você tem que talvez você nem sabe. Por exemplo, pega você que tá aí, ó, vou dar o meu exemplo recente. Fiz até um balanço esses dias. Você sabe o que tudo aumentou nesses últimos meses, né? Mas a minha conta de telefone lá do escritório, ela foi a conta que passou de 173 em janeiro do ano passado para esse ano 115. Você fala, pô, Cleiton, como assim? Porque todas as vezes eu ligo no operador e negocio. Muita gente tem vergonha de pedir desconto. Eu não, sempre que eu vou pagar uma conta eu falo assim, tá, mas à vista qual que é o valor? Ou uma frase que eu até aprendi que é muito melhor. Esse é o melhor preço que você pode fazer para mim? E a pessoa às vezes ela vai dar aquela margem. Olha, se for à vista, se for no Pix, no dinheiro, consigo te dar 5%, 10%. Pô, bicho, você que trabalha no mercado aí financeiro, na contabilidade, muitas vezes o cara tá remando, pastando para conseguir 5%, 10% ao ano numa empresa para fazer o Não, negócio só dele esse crescer. desconto que você conseguiu aí dá R$700 por ano, bem dizer. Você entendeu? É essa mágica que o pessoal às vezes não faz. Eu tô dando um exemplo da conta de telefone e internet. E aí os 1.000 e tanto que a pessoa tinha lá, na verdade, já virou 2.000. Já aumenta mais. Eu nem tinha pensado nesse ponto, você já trouxe um outro exemplo aqui. Aí vamos lá. Ó, é uma coisa que eu gosto muito. Eu não bebo hoje álcool, mas por opção minha, não tem nada a ver com religião, foi uma decisão minha lá em 2020. Só que já que eu não bebo mais a minha cervejinha lá, meu vinho, que eu gostava muito de beber um vinho de qualidade, uma coisa ou outra, por que eu vou me privar de tomar um bom café? Então o café eu não abro mão de tomar um bom café hoje. Não tomar aquele café de torra queimada lá, 500 torra lá hoje. Hoje eu tomo um café gourmet, é mais caro, o dobro do preço muitas vezes ou até mais, Até mais, sabe? até mais. Só que assim, aí onde você pode adaptar? Talvez ao invés de você tomar todo dia o seu café lá num lugar muito caro no centro da cidade, por que você não compra o seu café gourmet de qualidade Faz na sua em casa. casa e toma em casa? E uma vez ou outra você toma lá naquele lugar. E aí você vai me falar assim, Cleito, por que então você é contra o negócio do corte do café? Porque às vezes é uma das poucas ou única coisa de prazer que você tem ao longo do seu dia. Uma pausa que você dá lá no teu trabalho para ir lá naquele café, dar uma desopilada, como diz o cearense aí, dar aquela pausa, respirar e tomar lá o seu café, o seu croissant. Cara, se isso te dá prazer, você vai Faça, repensar, você vai fazer. Agora, o que são outras coisas que você pode cortar de gasto? Dá um exemplo meu pessoal. Eu assinei um tempo Spotify, cara, eu não sou muito musical. Hoje eu tenho um Spotify em duo, a gente divide, porque sai mais barato. É uma coisa que você pode pensar, você mora com sua esposa, mora com sua esposa, né? Quem mora com sua esposa é casado, possivelmente tem que morar com a esposa, né? Você mora com seu namorado, com o tem irmão. casamento moderno, cada um tem, mora numa casa. É. Muita gente casamento moderno assim. Mas cara. tirando os modernos, os que moram É. juntos ali, irmão, você mora com seu irmão, com a família e tudo mais. Cara, e você é musical, seu irmão também, divide com ele o duo. Para de ser egoísta de cada um pagar o seu. Porque, Não, ó, tem cada um é 21 e 9. Tem até a família agora, família, cara, tem um monte. você- Então, já é mais um exemplo onde você pode economizar. Aí vamos lá, às vezes você tem um monte de assinatura de streaming. Nossa. Aí você assiste uma vez por semana. Ou nem isso.
Uma entendeu? vez Às por vezes- semana é bastante ainda. É bastante, Às vezes né? compensa. É, Ó, pô. vamos pegar o cara que assiste uma vez por mês só. Ele assina 5 plataformas de streaming. Olha o desperdício que ele tá tendo aqui. É. Então, é nessas horas que eu falo assim, pô, mas eu preciso assistir o meu filme lá de vez em quando. Vai talvez você alugar as 5 plataformas, aluga uma, contrata uma, e talvez aquele filme que não tem naquela plataforma vai ser aquele que você vai alugar separado, Ou, às vezes metade do preço do que você pagaria por assinar a plataforma ou faz mensalmente. igual a gente faz lá em casa. Lá em casa, Pegar. eu e minha esposa assina uma, a minha sogra assina outra, Achei que o faz meu pegar. irmão assina outra. Aí quando a gente quer assistir um que tá no outro, ó, só acessa. Até porque provavelmente nem todo mundo vai estar acessando junto. E aqui, ó, não estamos dizendo ninguém fazer coisa errada. Às vezes é uma coisa em família. Uma coisa é você ficar fazendo gato, contratar coisa Sky ilegal. Gatos que você tá falando? Não. Não. Eles assinam normal e cada um depois só divide. Então você O acha que tem que ter pirataria, é isso? Compartilhamento. Então fala naquela câmera que acha que tem que ter pirataria que você Não, tava eu falando. acho que tem que ter compartilhamento. Ah, familiar. tá. Compartilhamento Entendi. familiar. Como hoje é, por exemplo, o Duo, como hoje é o Família do Spotify. Mas o exemplo que eu quero te dar, às vezes eu assinei Spotify por um tempo e nem música eu tava ouvindo. Aí eu parei, fui fazer o meu diagnóstico. Na época era R$16,90. Todo mês contava R$16,90. Outra dica pra você aqui, ó. Você que tem conta em banco aí, nos grandes bancos. Se você não usa muita coisa, e hoje você tem inúmeros bancos aí, que são as fintechs aí que você pode, sem taxa alguma, eu tenho conta em 2 grandes bancos. Nos 2 eu fui lá e falei assim, eu quero a carteira básica, que é 0 taxa. Uso o serviço que eu preciso de lá, eu uso muito mais a fintech, as 2 fintechs que eu tenho, 3 agora na verdade, e mais a carteira de investimento na Rico e na XP, na Toro também. E o que eu costumo fazer agora? Nessa história eu já economizei ali, ó. Só em um dos grandes bancos lá era R$7,90, no outro era R$15,90. Aí vai colocando tudo de novo nessa caixinha aqui. É. Então, às vezes aí, fomos falando de corte. A energia elétrica, hoje também tem que ser até grato ao meu pai. A nossa energia, por a gente ter feito o compartilhamento de casa lá, ter colocado a energia solar, a minha energia aqui, antes da energia solar, já 1 ano e meio, quase 2 já vai dar quase, era já quase R$300. Se não tivesse energia solar hoje, ela ia estar beirando aí os R$600, R$700 fácil. Lá no condomínio já tem gente com 1.000 lá. Porque com máquina de lavar, máquina de lavar louça, tal, não sei o quê, as modernidades que a gente vai tendo, hoje a minha conta está fracionada mais ou menos em R$100. Ah, Cleiton, mas esse exemplo é mais utópico, esse exemplo não está acessível a todo mundo. Ok, mas de novo pegando o exemplo do Márcio. E o compartilhamento que às vezes você pode fazer de se unir a familiares, gente de confiança, seu pai, sua mãe, sua família, e uma das casas ser a matriz geradora de energia e fracionar para as outras casas. Tem inúmeros exemplos que você pode fazer de corte. Aí vamos para parte 2, aumentar a renda. Quem aqui de repente não pode fazer, sei lá, um bolo caseiro que você é bom de fazer e vender? Uma renda extra com algum... É só você pensar que, de novo, que a gente falou aqui, algumas coisas para pensar, acho que eu não lembro quem foi o grande filósofo do mundo aí que disse que pensar é a coisa mais difícil que tem. Não sei se foi o Essa eu não conheço ainda. Não, teve, eu não lembro se foi alguém que da época do Ford lá, os pensadores de época lá, como Napoleão Hill, os grandes pensadores do início do século lá. Eles disseram que pensar é uma das coisas mais difíceis que tem. E às vezes falta você só parar um minuto, ver a tua realidade. O que é mais fácil? Porque dá trabalho parar pra ver a realidade. E muitos têm medo. De novo, educação financeira, por que ela é importante? Muitos têm medo de fazer um diagnóstico. Eu não, olhar meu cartão, Deus me livre. Eu só olho no dia que chega a fatura lá, eu abro lá e, nossa, tudo conta de R$7. De repente virou 5.000. Então, falta você fazer um diagnóstico. Vou dar um exemplo de gosto. Eu amo aquela Bala Mentos, aquela azulzinha, sabe? E eu era muito de sair no mercado, almoçava alguma coisa no restaurante, queria comprar. Às vezes lá no restaurante ela tá 3, tá R$5. O que é mais fácil? Eu comprar um pacote, cada uma vai sair em média R$1,70. Se todo dia eu gosto hoje, graças a Deus, eu não tô comendo todo dia, mas se todo dia eu gosto de comer um troço daquele, vai eu pagar R$3,50 lá na hora do almoço, por que eu não já levo comigo e já tenho uma pela metade do preço? Não, de novo, não tô abrindo mão de comer aquilo que eu gosto, mas é talvez ser inteligente como que eu vou gastar o dinheiro com aquilo que eu gosto. Então, só fazer pequenos cortes e fazer análise. O que eu posso fazer que hoje eu sou bom e que eu posso vender o meu serviço? Na internet, tá muita coisa que você pode fazer. Muita coisa, muito curso que você pode ensinar, muita coisa que você pode fazer, né? E no jeito mais braçal, vamos colocar aí, você pode fazer um bolo e vender, você pode... e vendas, viu, Lucas? É uma coisa que a gente nem falou aqui, mas vendas é uma coisa que todo mundo tinha que estudar, cara. A gente tem paura do vendedor. Se a gente fala assim, você trabalha com o quê? Vendas? Pô, é o cara que não deu certo. Cara, talvez é o cara que mais deu certo na vida. Foi. Porque o cara que trabalha com vendas, você vê na sua área. Hoje eu não sei exato qual que é o teu expertise ali onde você está na engenharia. Mas se você não souber vender o seu produto, se você não souber vender para o teu cliente lá a contabilidade, cara, você não tem cliente.
Então, o que que é a base que você tem que estudar lá? Lá no curso de contabilidade a gente não aprende vendas. Não é Você lugar tem que nenhum. aprender no mercado. É. Lá na engenharia, duvido você ter aula de vendas, de empreendedorismo. Você tem que aprender no mercado, na vida. Então, assim, fica a dica pra você. Esse Malemar tem Diminui que- custo e aumenta a tua renda. O Malemar Tenta dar nos dois saiu- braços. Lá, Malemar é um engenheiro do curso de engenharia. Tirar um vendedor, né? Pô, longe. Vamos fazer a pergunta pra ele? Vamos. Quer que eu faça ou Faça. é contigo? Play. Faça que você é o cara da polêmica, né? É agora. Calma. Não, esse não é polêmica, não. Ah, esse não Eu é ia polêmica. fazer o do portal. Então faça. Se abrisse um portal aqui agora, né? Colocando aqui no portal negócio. Se abrisse um portal aqui agora e você pudesse voltar no tempo, para qualquer Cleito, qualquer idade, para qual idade você voltaria e o que você mudaria? Cara, acho que mudar. Eu não queria mudar nada porque hoje o Cleiton que eu sou aos 41 anos é fruto de todos os erros e acertos que eu tive lá atrás. Mas se eu pudesse voltar para dar um conselho, eu daria um conselho lá pro cara entre 17 e 19 anos, se eu pudesse falar com ele por 5 segundos, que eu falaria para ele assim: leia mais, estude mais, não perca tempo na sua vida. Talvez eu daria alguma cifra de conselho nessa linha. Não falaria nada, ó, não encontra tal pessoa lá na frente que vai ser uma perda de tempo, não faz tal coisa, nada. Os meus erros e acertos eu não mudaria nada. Porque hoje, se eu sou essa pessoa com erros e acertos, é uma somatória. Porque se eu for lá e mudar um erro que eu cometi de algo que eu já fiz, intrinsecamente esse erro vai voltar um dia na minha vida, porque ele foi base para aprender alguma coisa. Caramba. Ele foi uma base para aprender alguma coisa. Outra coisa é continuar persistindo no erro. É. Já tive inúmeros problemas que vou deixar para um outro podcast. Erros que eu já cometi na minha vida que são hoje vergonhosos de certa forma. Mas foram essas vergonhas, esses problemas, essas humilhações que às vezes eu tive que passar e que não fiquei repetindo tanto, mesmo quando eu errei de novo, procurei me reconciliar comigo mesmo primeiro. Porque, de novo, a gente falou de perdoar o pai, né? Mas muitas vezes o nosso grande problema é que a gente não se auto-perdoa. Não quero entrar na polêmica da coisa, mas muitas vezes a vítima de estupro, muitas vezes ela sente muito mais culpada do que vítima. Porque o que a sociedade fala? Também com shortinho curto desse, também se espreguiçando desse jeito, também com isso, com aquilo. Então, assim, se cria um contexto tão forte que a pessoa se sente muito mais culpada do que mesmo vítima. Então, assim, condensando a minha resposta para você, o que eu pudesse é dar um conselho. Cleito, estuda. Não que eu não estudasse, não fizesse nada, mas assim, talvez daria um mapa norte para ele ali. Né? Estuda isso, aprende isso aqui é uma coisa que vai fazer diferença na sua vida. Já pensei no passado, se não fosse hoje o Cleiton com a mentalidade que eu tenho hoje, sabe o que eu falaria? Eu pensaria, eu ia falar assim, não, eu voltaria com um notebook lá com todos os resultados da loteria para eu poder ficar milionário. Ah, Isso, o Cleiton do passado pensaria muito, mas hoje eu falo, cara, não é esse ponto. Talvez ia ganhar um monte de dinheiro e ia voltar ao que a gente acabou de falar. sim. Ia ter queimado tudo, talvez ia ter me desvirtuado dos meus princípios, dos meus valores. Teria talvez me envolvido aí em coisas que sabe Deus que poderia ter acontecido. Agora, estuda, ter sabedoria. Por exemplo, Salomão. Salomão teve um encontro com Deus. Uns falam que foi em sonho, outros falam que foi em persona. Ele poderia ter pedido poder, força, muito dinheiro, mulheres, para destruir os inimigos dele, fazer tudo. Ele foi lá e só pediu sabedoria para governar o povo dele. O que Deus respondeu para ele? Porque me pediste sabedoria, Eu te darei a minha eu te sabedoria. darei. Você vê, pela história, foi o homem mais rico que até hoje já existiu, o homem mais sábio, tudo teve lá. Aí lá no final da carreira dele, lá como tem a história mostra lá em Eclesiastes, deu aquela vaciladinha lá e se desvirtuou, se perdeu. Tanto que também foi punido por Deus, mas que honrou tudo que prometeu para ele. Que ia tirar do filho dele, mas em honra a Davi, não ia tirar o reino total dele. Ficou uma das 12 tribos, ficou ainda na família dele. Mas o que eu quero dizer com isso? Você trabalha por princípio, e aí é onde eu tento hoje me basear. Erro muito ainda, infelizmente. Mas é sempre tendo pessoas que estão próximas a mim, me orientando. Às vezes dói essa chamada de atenção. Às vezes dói ouvir um pouco da verdade, mas volto de novo que a gente falou no início. É a verdade que vai fazer a diferença. Gente pra te alisar, gente pra elogiar, gente pra falar que tá tudo certo, vão ter inúmeras. Mas que às vezes só estão esperando a sua derrapada pra depois estar ali rindo de você. Gente pra estar cuidando, falando a verdade, te orientando o que você tem que fazer, você pode contar nos dedos. E vai doer um pouco. Vai. Mas é a verdade e a pessoa que quer o seu melhor em tudo é essa pessoa aí. É a pessoa que mais tem que valorizar na sua vida. Bala, meu amigo, bala. E aí agora aquela pergunta que todo podcast também tem. Meu irmão, o que você aprendeu hoje?
Cara, Rapaz, eu fiquei até um pouco sem rumo agora. Eu vou falar a verdade. Hoje foi puxado. Pedrado, né? Hoje foi pedrado. Pedrada, hoje foi Sabe pedrada. qual que é o negócio? Hum. Às vezes o coach, né, não falando do Cleito especificamente, mas às vezes o coach, eu acho que tem uma certa necessidade, sim, porque ele não vai te falar uma coisa. Puta, eu nunca ouvi falar na vida. Mas será que você já. Perda de peso, cara. O que você tem que fazer pra perder peso? Isso ficou rodando na sua cabeça. Comer menos Do que, do que você gasta. usa. Do que Pronto. você usa. Morreu o assunto. O que você faz pra ter mais dinheiro? Gastar menos Do que o que você do que ganha. você ganha. Pô, é tão óbvio, né? Não é óbvio. É É óbvio. simples. É assim. Bicho, é o cara que soma 1 mais 1, ele sabe fazer isso. Mas é igual ele falou, né? Você não quer ficar lembrando É porque ela disso, tá na né? emoção, Lucas. Tudo é 100%. Tudo, vamos colocar assim, né? Não existe verdade absoluta, mas tudo tá no 100%, certo? O todo tá no 100%. Nós somos 95% emoção, só 5% razão. Pensa em quase tudo na sua vida que você já fez. Por mais que talvez, por exemplo, aqui também tem a questão de perfil comportamental, a pessoa que ela é mais impulsiva, como um influente dominante, que é o meu caso. O teu caso, eu acredito, também é muito influente, tem um lado da dominância também. Aí você tem o perfil conforme, que é mais balizador. Só que assim, isso aqui é de todos. 95% é emoção, 5% é razão. Aí você vai me falar assim, pô, então, se eu tiver um 95% da minha emoção correta, a vida vai mudar? Não, porque tem que ter o 5% junto. E também se você pegar o cara que é racionalíssimo ali, o cara anota tudo, o cara tem tudo na ponta do lápis. Por que o cara não consegue vencer isso daqui no final das contas? Porque a emoção dele tá errada. Lembra que eu falei lá do meu exemplo no início? Eu queria entrar no Senai para poder ter o orgulho do meu pai. Era o motivo certo? Hoje, aos 41, mas lá pelos 38, 39, eu percebi que foi um dos maiores erros que eu cometi. Porque eu não fiz por mim somente. Fiz muito por causa do meu pai. Que quando eu passei no Senai, ele não me deu nenhum parabéns. E ele sabe, ele não falou parabéns, filho, pô, meu orgulho, não sei o quê. E talvez eu fiquei muito tempo esperando ouvir essa palavra do meu pai. Filho, você é meu orgulho. Você é o cara, filho. E essa palavra não vai vir, porque o comportamento do meu pai não vai ter esse tipo de perfil. Não é do meu pai falar, pô, você é o cara. Meu pai não vai falar isso nunca. Então, quando eu aprendi isso, e aprendi a respeitar meu pai, honrar meu pai, amar meu pai, e eu falar pro meu pai que ele é o cara, porque ele é pra mim, pronto, acabou o problema. E se ele nunca falar pra mim, se ele falecer amanhã ou daqui 100 anos, e nunca falar que eu sou o orgulho da vida dele, que eu sou o cara, tá tudo certo. Hoje pro Cleiton, que hoje tem isso muito claro. Então, 95% 5. Não adianta você ter um plano totalmente racional se a sua emoção não estiver certa. E não adianta você calibrar bem as suas emoções se você também não calibrar a razão. Por que você tá fazendo aquilo que você tá fazendo? Então, é a conta do 100% que vai fechar quando você alinhar razão e emoção. Nós somos razão e emoção, não tem como. Você pode ter uma pessoa mais racional, muitas vezes é um engenheiro, e às vezes o comunicador é mais emoção, mas se você não equilibrar as duas numa balança e trazer isso para um equilíbrio aqui, a transformação não acontece. Então, no financeiro, no emagrecer, no conjugal, tudo você tem que balancear razão e emoção, sempre. No casamento, você que é casado, fica a dica aqui. Nem sempre você vai ter razão. Não. Nunca, né? Negativo. Não. Aí você tá totalmente Mas o equivocado. ponto é, Totalmente equivocado, porque a gente sempre tá errado. se você for brigar pra mostrar que você tá certo, Não briga. talvez você vai perder muito mais tempo. Aí você vai lá e consegue provar pra ela, por A Não, mais B. não dá, aí. Mas você tá errado Não porque vai você provar. brigou com É. ela. Você entendeu? Quando você entra nessa discussão, nesse flow todo aqui pra provar, porque você é o cara da justiça que tem que provar que tá certo, a energia que você gastou machucou tão mais a pessoa quando você apresentou pra ela aquela verdade que você quis escrachar na cara dela, que talvez você vai criar um outro problema. Talvez vai falar alguma coisa que fora de foco, fora de... Cara, então assim, às vezes é a hora que você tem que recolher. Aí eu vou trazer uma frase do Og que ele me falou lá em 2016, que eu tava naquele momento ali de querer resolver tudo no braço e tal. Aí ele falou assim, ó, às vezes é melhor você ser feliz do que ter razão. Ó. Pronto. Às vezes é melhor você ser feliz do que ter razão. Vai. Só pedrada, cara. Só pedrada. Então é isso. Você aprendeu que... É melhor ser feliz do Óbvio, que ter né? razão. O óbvio. Aprendeu o óbvio hoje. Cara, o óbvio, ele é mais complexo do que parece. E às vezes ele precisa ser falado. Precisa ser falado. O que eu tiro disso tudo hoje aqui também é a parte do diagnóstico, né? Sim. Em tudo, né?
Em tudo. No casamento. Em tudo. Em tudo. É você somos parar uma e área. fazer um diagnóstico. Parar e fazer um diagnóstico. Como tá meu casamento? Tá tendo O sexo de diagnóstico foi qualidade? legal. Tá tendo sexo de qualidade? Eu tô honrando a minha esposa, eu tô olhando Sim. pra ela, pro meu marido, pro meu companheiro, pra minha companheira. Eu falo pra ele de vez em quando que eu amo. Eu já Sim. entendi qual que é a linguagem de amor dele. Ele gosta de ouvir ou ele gosta de ser abraçado? Ele gosta de ser abraçado. Sabe? E aí no financeiro, no profissional, eu tô crescendo, cada ano eu tô com clientes novos, tô aumentando meu negócio. Sim. No espiritual, eu tô tendo mais conexão com meu Deus. No familiar, eu tô em contato com a minha família. No social, eu tô com amigos que são uma verdadeira metanoia pra mim, que me estão levando para lugares maiores. É o diagnóstico. Quando você vai fazer o exame, você chega lá, o médico, ele olha pra sua cara e fala assim: olha, acho que você tem diabetes, você tem isso, tem aquilo. Não. Manda você fazer o quê? Um check-up lá. Exame de sangue, uma tomografia, uma ressonância. Daquele exame, ele vai ter um diagnóstico, vai poder começar dali em diante passar um tratamento. Na vida financeira não é diferente, na vida conjugal. Chique demais. E como que as pessoas te acham, Cleiton? Onde você está? Como que as pessoas vão te achar? Vão dar um oi? Olha, esse é o ponto que eu até falei pra você aquele dia. Hoje eu tô com um polêmico problema de 2 redes sociais, mas você vai me encontrar fácil aí, aqui, né, que eu tô. Aqui. Na @ eu sou o Cleiton Macedo, é que eu tô mais ligado ali pro lado profissional, mas tem a minha antiga, que é onde a gente conversa muito lá, que é Cleiton Macedo, que é a que eu já trabalhava há muito tempo, mas eu levei um shadowban. Ela atrapalhou bem a rede, eu quis criar uma outra, mas aí foi quando eu entrei nesse flow também do trabalho na minha escape, e aí acabei tocando conta da rede lá, eu também sou gestor da rede, então acabei não dando muito foco para minha rede e para os meus trabalhos, mas nessas 2 redes você me encontra, no Facebook também Cleiton Macedo, e aqui em Campo Grande, se você quiser toda segunda-feira me encontrar, tô lá na minha escape de manhã. E se você ganhar um prêmio da minha Vai me escape, encontrar também. vai ganhar. Então você é o último Mas pra ganhador da ganhar, RAM. tem que Tem que comprar. comprar. Então você que ganhou a última RAM, quem te entregou a RAM, Vamos entregar, aliás, ele veio aqui hoje na cidade, mas é de 2 irmãos do Buriti. Nós vamos Olha quarta-feira só. lá em 2 irmãos. Olha No aí, interior, muita gente ganhando também. vai rodando com a graças a Deus. caminhonete ou não? Não, a gente, sempre que a gente vai entregar o carro é em cima do guincho. Ó, Vai. é 0 quilômetro, meu Zero, amigo. literalmente zero. Lá desce na porta da casa da pessoa. Só que desse caso, a gente não conseguiu a tempo o carro com a empresa, então vai ser pago o valor prometido do título lá. Ele vai receber o valor todo. Como a gente vai fazer a entrega simbólica lá na cidade, vai fazer uma festa lá junto com ele lá, porque mostrando o compromisso e a lisura do processo. Olha só que bacana, ele ali devido da Bandeirante, no escritório de contabilidade que ganhou. É isso? Ainda não, mas vamos ver se meu chega avô, lá. cara, meu avô, acho que, putz, até esqueci de gravar isso. Meu avô tava lá com ele domingo e eu falei, não, vai ter um podcast segunda-feira com o rapaz do minha escape. E ele falou, faz 20 anos que eu compro a minha escape. Nunca ganhou. Não, mas fala porque são só 3, porque ele comprou o Pantanal, que é outra empresa, outro negócio, não tinha nada Mas a ele ver. compra MS hoje. Compra minha, agora é minha escape. É. Agora é minha escape. Nunca ganhou. Não, mas vai chegar a hora dele. Eu nem me despedi, só falei que era na rede lá, mas nem dei tchau, Isso. nem agradeci vocês aqui. E, então é Cleiton, como que é? Eu sou o Cleiton Eu Macedo. sou o Eu Cleiton sou o Cleiton Macedo, Macedo. até que a gente ficou para ser o profissional, dar uma expandida nas coisas todas E no tá coach atendendo financeiro. hoje marketing, coach de Coach financeiro. E o coach também, né? O life coach que a gente fala, também a gente tem atendimento e análise de perfil comportamental. Então, que são, cara, chaves para o autoconhecimento. Eu falo, quando você me perguntou, e não sei se ficou claro isso, assim, por que eu sou coach, por que eu entrei nessa área? Pro autoconhecimento. O autoconhecimento, ele liberta. É uma frase que eu ouvi uma vez e fez muito sentido. Então, fica uma dica para você. Você já fez curso, você sabe a diferença que faz. O Washington que já esteve aqui e muitos outros aqui na nossa cidade. Então, fica um convite para você aprender isso também. E fica aqui meu agradecimento a vocês. Gratidão pelo convite. Tamo junto, a Pra gente mim que foi uma agradece. honra. Imagina, Uma a gente honra tá aqui. agradece. A gente que agradece. 1h40. O podcast passado bateu o recorde. Esse bateu o recorde do podcast passado. Mas a gente se empolga. E é porque eu nem falei tudo que eu imaginava falar aqui. Não, porque, né, 3 tinha o desenrola, mas a gente volta num próximo A para gente falar volta. a importância disso e por que faltou uma chave, que é a educação financeira, para de fato Então resolver isso você daí. que tá aí, aguarde o 2. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. E é isso aí, pra você que tá nos acompanhando até agora, né? Muito Segue lá obrigado. nas nossas redes sociais, @Portal Negócio CG, o nosso site www.portalnegóciocg.com.br e esse podcast tá lá no Portal Negócio CG no YouTube também. E é isso aí, né, meu amigo? É isso, muito obrigado por estar aqui até agora. E até mais. Tchau, tchau, até o próximo Tchau, tchau. episódio.